se você e seus amigos não tivessem um hobby saudável e decidissem encobrir o acidente que levou à fatalidade de uma pessoa desconhecida? Um ano depois dessa imbecilidade, vocês começam a ser perseguidos por um pescador maníaco que vai fazer de tudo para enterrar o gancho no seu pescoço. O que você faria nessa situação? Essa é a história da saga e eu sei o que vocês fizeram no verão passado, sendo que eu vou resumir a trama dos 4 filmes, contarei quantas pessoas foram pra vala e, por último, vou dar as melhores dicas para derrotar esse pescador lazarento. No entanto, antes, se inscreve no canal para assistir o vídeo cobrindo o 5º filme e, não menos importante, pesca o like com gosto. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia na cidade de Southport, na Califórnia, quando conhecemos um cara bêbado chamado David Egan. O cara tá celebrando o feriado de 4 de julho na companhia da boa e velha pinga, já que ele tá triste por algum motivo que vocês já vão entender. Nesse caso, David poderia ter derrotado o filme se ele não decidisse ficar bebendo a marvada da cachaça em cima de um precipício, sendo que essa pedra onde ele tá sentado pode desabar a qualquer momento. Na mesma noite, a gente vê um desfile acontecendo, sendo que nós conhecemos o nosso quarteto de jovens dinâmicos, os mesmos que vão fazer um monte de burrada e acabar sendo arrastados pro além. Uma das candidatas à mulher mais gata da cidade é Helen, uma garota do ensino médio que tá prestes a tentar a carreira de atriz em Nova York. Ela é admirada pelo namorado chamado Barry, um filhinho de papai simplesmente insuportável e que aceita na boa o elogio vindo do amigo Ray, que mesmo namorando Julie diz que os melões de Helen tão fabulosos naquele maiô. Eu não sabia que ela tinha os peitos tão amplos. E ela faz exercícios para parecerem maiores. O quê? Aparentemente, Julie não se importa com o comentário do namorado e fica bastante feliz com a vitória de Helen, que se torna a mais nova Miss Southport. O quarteto borrástico decide comemorar isso e mais o fato deles terem se formado no ensino médio, sendo que eles vão para uma festa de verão. No local a gente conhece outro cara chamado Max, ou como eu gosto de chamá-lo, o Leonard de Big Bang Theory. O cara tá doidinho pra dar uma carona pra Julie depois da festa, porém ela é fiel a Ray e passa a oferta adiante. Afinal, também tem que levar em conta que Max é muito feio. Nossa, você é muito feio. Quem chega pagando de machão é Barry, que empurra Max. O nerd fã de Star Wars não leva desaforo pra casa e desafia o valentão. Contudo, Ray entra na briga de galos desnutridos e convence o amigo a parar de ser vacilão. Barry, Ray, Julie e Helen entram no carro pra curtir um luau na praia e é lá que Barry conta uma lenda urbana sobre um assassino que usa um gancho pra acabar com a vida das pessoas. Qual a relevância dessa lenda pra trama? Na verdade, nenhuma, já que eu tenho certeza que o vilão slasher não tava na praia nesse momento pra ouvir a história. Enfim, a gente descobre que Barry ganhou uma vaga num time da NFL, a liga mais famosa de futebol americano, enquanto Julie vai pra Boston fazer faculdade. Isso a deixa bastante insegura, já que Ray tá indo estudar em Nova York, e a garota teme que o relacionamento à distância não vá sobreviver. Peraí. Helen tá indo ser atriz em Nova York, sendo que Ray tá indo pra lá também. Somado a isso, rolou aquele elogio aos melões da garota. Será que tá acontecendo alguma coisa que eu não tô entendendo aqui? Enfim, Julie decide se abrir pra Ray pela primeira vez, sendo que ela com certeza quer receber um elogio referente aos melões dela. Os dois pombinhos aí poderiam ter levado uma canga pra fazer os malabarismos e não receber uma tonelada de areia no furico, mas proteção íntima com certeza não tá na filosofia de vida deles. Enquanto isso, vemos Helen e Barry esperando o outro casal se divertir por 3 minutos, e aí que percebemos que o atleta da NFL tá completamente bebaço, o que faz Ray se voluntariar pra dirigir o carro dele. Tudo parece bem, até que Barry começa a agir como um aloprado com acesso de raiva, à medida que o jumento coloca a cabeça pelo teto solar e ao mesmo tempo derruba a garrafa de bebida em cima de Ray, que ao se distrair acaba atropelando alguma coisa grande. Julie sai do carro e descobre que o namorado dela infelizmente acabou com a vida de uma bota de pescador. Nós matamos uma bota! Brincadeiras à parte, mais adiante o grupo se depara com o corpo de um pescador. Como o rosto dele tá bastante ensanguentado, não é possível reconhecer a sua identidade, sendo que eles pelo menos poderiam ter visto se o atropelado tinha uma carteira no bolso. Dessa forma saberiam o nome do cara, mas esquece isso também. Os jovens dinâmicos acham que o homem foi dessa pra melhor, sendo que Ray, Barry e Ellen concordam em desaparecer com o corpo dele. Julie, por outro lado, acha que é melhor ligar pra polícia e fazer a coisa certa, só que Barry alega que as autoridades vão achar que era ele quem tava no
volante. Afinal, o rapaz aí é o dono do veículo, o que é péssimo porque ele tá embriagado e tem álcool derramado no banco do motorista. Na minha opinião, Barry e Alan deveriam ter voltado pra praia e vazado da cena do crime. Dessa forma, apenas Ray levaria a culpa pelo atropelamento. A polícia provavelmente iria pedir pra ele fazer o teste do bafômetro, o que não seria problema, afinal Ray não bebeu uma gotinha de álcool. Depois disso, bastava Ray ter falado que a estrada não tinha iluminação e muito menos acostamento, portanto, o pescador deu mole em andar por ali. O cara é um gênio. Dane-se, porque nessa hora Max aparece de carro e Julie tem que usar o charme feminino dela pra despistar o talarico, que vai embora sem perceber que Ray e Barry esconderam presunto. Os atrapalhados então colocam o pescador no carro e o levam até um pier pra descarregar a mercadoria. Contudo, o homem não tava morto coisa nenhuma e agarra a coroa de Helen. Peraí, eles nem se deram ao trabalho de checar o pulso pra confirmar se ele realmente tinha morrido ou não? Eu não estou suportando mais. Enfim, o cara é empurrado na água por Barry, que é burro e não percebe que a coroa de Helen poderia ser considerada como evidência pela polícia, o que faz o atleta pular na água com o objetivo de pegar o objeto de volta. Em vez de ter empurrado o cara, Barry poderia ter conversado com ele e perguntado se estava sentindo dor. Como a família de Barry era montada na grana, o garoto poderia ter oferecido uma indenização, alguma coisa parecida, mas deixa pra lá. Por algum motivo, o pescador se espelha em Jason de Crystal Lake e fica parado na água meditando sobre a vida, o que permite que Barry recupere a coroa. O homem atropelado abre os olhos nessa hora e encara a Barry, que sem pensar duas vezes volta pra superfície. Barry fica todo estressadinho e propõe que eles façam um pacto ali mesmo, prometendo nunca mais falar do que aconteceu. Todo mundo topa o acordo, menos Julie, que não tá nada à vontade com a situação. Barry então mostra que ele não gosta muito de ser contrariado e agarra a garganta da garota, a forçando a concordar com o plano dele. O mais sensacional é Ray, que não dá um mata-leão no cara que tá agredindo a própria namorada dele. Julie acaba cedendo e a história pula um ano pro futuro, onde a vemos na faculdade e presta a voltar pra Southport pras férias de verão. Apesar disso, Julie tá com a consciência pesada por causa do atropelamento do pescador e não tem mais alegria em viver, o que preocupa a mamãe, que pergunta se a garota tá usando jujubas alucinantes. Julie nega e é aí que a sua mãe entrega uma carta pra filha que não tem remetente. Julie abre o envelope e vê uma folha com a mensagem: "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado". Isso abala a garota a tal ponto que ela decide ir na loja da irmã de Helen pra pegar o telefone da amiga em Nova York. Afinal, as duas garotas tinham perdido contato depois do acidente. A irmã de Helen se chama Elsa, sendo que ao contrário da personagem gente boa de Frozen, essa Elsa aqui é um pé no saco e passa boa parte do filme debochando da irmã só por ser menos gostosa do que ela, ou pelo menos foi isso que eu entendi. Elsa diz que Julie não precisa do número de telefone de Helen, pois a garota tá morando em Southport e trabalhando naquela mesma loja a 5 metros da garota. Julie pergunta o que aconteceu com o sonho dela de virar atriz, sendo que Helen explica que não conseguiu nenhum papel e se viu obrigada a voltar para trabalhar na loja do papai. Enfim, depois de contar sobre a carta, Helen e Julie vão falar com Barry, que obviamente continua mamando no dinheiro do pai. O cara fica muito irritado e acha que a carta foi escrita por Max, a única pessoa fora do ciclo de amizade deles que estava presente no dia do acidente. É aí que Julie revela que o nome do cara que eles atropelaram era David Egan, ou seja, o mesmo cara que apareceu se embriagando no começo do filme. De acordo com o que saiu nos jornais, o corpo de David foi encontrado na praia 3 semanas depois que eles o atropelaram. Só que o Barry caga pra essa informação e vai com as garotas até o camaroeiro da cidade, onde ele dá uma prensa em Max, o ameaçando com um gancho caso ele conte o que viu na noite da tragédia. Contudo, Max não entende porcaria nenhuma, já que ele não tinha visto nada. Que viagem é essa, véi? Julie também reencontra Ray, que não conseguiu conquistar os seus sonhos em Nova York e teve que voltar para Southport para trabalhar de pescador. O mais curioso aqui é que do quarteto de amigos, 3 deles fracassaram na vida e eu acho que atropelar pescador deve dar má sorte. Enfim, algumas horas mais tarde vemos Max recebendo a visitinha de um pescador do mal vestindo uma capa preta e usando um gancho, que o vilão aproveita para pescar o pescocite de Max de uma forma fatal. Enquanto isso, vemos Barry treinando boxe quando ele escuta um barulho estranho na área do chuveiro. Ao se aproximar de seu armário, Barry vê um bilhete com a mensagem "Eu sei", o que irrita o atleta, não por causa da ameaça em si, mas sim por como ele antes roubou a jaqueta dele. Barry então ouve alguém ligando o carro dele, o que o faz sair correndo pela rua, só pra se ver perseguido pelo pescador do mal. Nessa hora, Barry poderia ter corrido até aquele pier que a gente pode ver do lado da academia, sendo que dessa forma o carro não passaria por ali, dando mais tempo pra Barry correr em segurança. Dane-se, porque o atleta é um jumento e prefere correr pela rua na mesma linha que o carro, o que contribui para ele ser derrubado e atropelado com moderação,
pois o pescador sai do carro e olha pra Barry de forma ameaçadora. No dia seguinte, vemos que Barry sobreviveu e foi internado no hospital, onde ele dá um piti e diz que o pescador tá brincando com cada um deles. Diante disso, Julie acha que é melhor rastrear a família de David Egan pra ver se algum parente dele tinha descoberto o segredo deles e que talvez tenha ficado furioso a ponto de persegui-los. Ao dar uma procurada na então desconhecida internet, Julie encontra uma reportagem que revela que David tinha capotado o carro um ano antes de ser atropelado por Ray. Na ocasião, o cara tava completamente mamado, sendo que a namorada dele, chamada Suzy Willis, bateu as botas no acidente, o que explica o motivo do cara aparecer tão deprimido no começo do filme. Julie e Helen também descobrem que David tinha uma irmã, sendo que elas vão até a casa da mulher, que descobrimos se chamar Missy. As garotas mentem pra poder entrar na casa, inventando uma historinha que o carro não tava ligando e precisam assim contatar o guincho. Missy cai na lorota e deixa Helen usar o telefone, contudo a garota se depara com uma capa preta igualzinha a do pescador do mal, o que faz ela dar um ataque de pelanca. Enfim, Julie conversa com Missy, que fala que depois que o irmão morreu, a mãe dela não aguentou o luto e foi internada em um manicômio, o que só contribui pra Julie se sentir mais culpada ainda. Missy também revela que apenas um amigo de David apareceu na casa pra prestar as condolências, sendo que o nome dele era Billy Blue. Julie e Helen então acham que esse tal de Billy é o pescador do mal tentando vingar a morte do amigo e decidem voltar pra Southport pra pesquisar mais sobre essa pessoa. O problema é que Helen mal sabe que o pescador tá se escondendo na casa dela, à medida que o danado entra no quarto da garota. Sem perceber nada, Helen penteia os seus lindos cabelitos, quando de repente Elsa aparece do nada e debocha da irmã por ela cuidar tão bem da aparência. O que é de errado com essa mulher, meu Deus? Enfim, Helen cai no sono e ao acordar na manhã seguinte percebe que o cabelo dela foi cortado de uma forma nada profissional e além disso ela vê a palavra logo escrita no espelho. Helen fica desesperada e liga pra Julie, que corre pra lá. No entanto, a garota ouve um barulho estranho no porta-malas e para o carro pra investigar. Ao abri-la, ela vê Max morto, sendo rodeado por vários caranguejos, o que a deixa em pânico a ponto da garota sair correndo. Ela pede que Helen e Barry vão até o carro. Contudo, o corpo de Max magicamente desapareceu e fica implícito que o pescador tem um lava rápido, já que ele fez uma bela faxina no porta-malas pra encobrir o crime. O trio Parada Burra se reúne com Ray, que logo de cara leva um soco de Barry, que o culpa de ser o pescador lazarento. Como Ray é uma princesa reluzente, ele não devolve o golpe em Barry e diz que também tá com medo, pois recebeu uma carta do pescador do mal. Sem muitas pistas da real identidade do danado, Julie pede que Helen pegue o livro de formatura de Elsa, que tinha se graduado exatamente no mesmo ano que David. O problema é que elas não encontram nenhum Billy Blue nas fotografias, o que faz Julie deduzir que o suposto amigo de David usou um nome falso para conversar com Missy. Diante disso, Julie fala que vai levar o álbum de fotos até Missy, na esperança que ela identifique tal amigo misterioso. Só que algo curioso acontece, pois Ray simplesmente fala que essa é uma ideia idiota e se recusa a ir com Julie na casa de Missy. Como ninguém acha isso estranho, eles burramente decidem se separar, enquanto Helen e Barry vão no desfile de 4 de julho para que a modelo faça a transferência da coroa para outra garota. Barry vai ficar de olho para ver se encontra o pescador do mal por lá. Eu não preciso falar nada que se separar em filmes de terror é sempre a pior decisão. Olha só, Max estava sozinho no momento do abate, o que deveria ser indício para eles ficarem todos juntos. Na minha opinião, os 4 aí deveriam ter passado no Walmart mais próximo e comprado armas para se protegerem do pescador. Para quem não sabe, a idade mínima para adquirir rifles e shotguns na Califórnia em 97 era de apenas 18 anos, a mesma idade que os amigos tinham nesse ano. Infelizmente, armas de mão, como pistolas, só podiam ser adquiridas aos 21 anos, o que impediria eles de comprarem esse tipo de armamento, que obviamente é mais discreto e permitiria que eles andassem pelas ruas sem chamar a atenção. Contudo, eles poderiam ter usado Julie ou Helen como isca, assim Ray e Barry poderiam cercar o perímetro de carro e pegarem essas armas para abater o pescador assim que ele aparecesse. Como eles atropelaram David no dia 4 de julho do ano anterior e o pescador tinha falado que iria acabar com Helen logo, tá mais do que óbvio que isso vai acontecer no feriado de independência, ou seja, exatamente no dia seguinte. Dane-se, porque Julie se reencontra com Missy, que tá bem mais agressiva que a última vez que elas se viram. A mulher acha estranho que Julie esteja tão interessada no irmão e se nega a olhar o livro de formatura. Por fim, Missy admite que a cidade toda culpou David por ele estar dirigindo embriagado, o que levou Suzy pro além. A culpa era tamanha que ele se autofinalizou, deixando uma cartinha pra Missy. O problema é que quando Julie lê a carta, ela percebe que é a mesma caligrafia do pescador do mal, sendo que a frase "eu nunca vou esquecer o verão passado" não se trata de uma mensagem de despedida de David, e sim de uma ameaça feita a ele. Diante disso, Julie volta pra Southport e pesquisa sobre o acidente envolvendo David e Suzy, descobrindo que o único parente vivo da mulher era o pai, chamado Benjamin Wilkes. Bom, pelo menos era o único parente até o segundo filme. Enquanto isso, vemos o desfile de Helen rolando, sendo que ela avista alguns pescadores usando a mesma capa do
vilão, o que deixa Barry todo atrapalhado ao tentar pegar o verdadeiro. Mais tarde, Helen vai fazer a transferência da coroa e fala pra Barry que tá com medo do pescador. Contudo, o chassi de grilo aí diz que ela não precisa se preocupar, pois ele vai ficar na sacada vigiando o local todo. Muito bom. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Isso pra mim não faz o menor sentido. Repara na distância entre a sacada e o palco onde Ellen tá. Barry tá no local mais distante possível e mesmo que visse o assassino se aproximando da modelo, ele ainda precisaria descer as escadas e atravessar a plateia toda pra chegar no palco. Nesse caso ele poderia ficar do lado do palco, próximo a Helen. Como tinha mais pessoas nos bastidores, isso manteria o pescador afastado, já que ele sempre caça os seus alvos quando eles estão sozinhos. Se Barry tivesse feito isso, ele e Helen sobreviveriam e Julie revelaria a identidade do pescador pra eles, permitindo que fossem atrás do danado junto. Dane-se, porque quando Ellen vai fazer a passagem da coroa, ela olha pra cima e vê o pescador do mal atrás de Barry, que não aguenta enfrentá-lo e logo é mandado pro além com várias ganchadas. Helen então dá um ataque de pelanca e tenta atravessar o teatro, contudo um policial aleatório aparece e pergunta o que tá acontecendo. Helen então leva o tiro até a sacada, porém eles não encontram nem sinal de Barry. O policial decide levar Ellen pra casa, sendo que a modelo resolve contar que tem um pescador os caçando com um gancho. Infelizmente o policial fala que tudo isso não passa de uma lenda urbana e zomba da situação de Helen. Porém no meio do caminho ele vê um cara bloqueando a rua com um carro que aparentemente não tá funcionando, ou seja, o truque mais velho do mundo. Se Helen fosse um pouco mais atenta, ela perceberia que o cara pedindo ajuda era o pescador do mal, mas não, porque a garota prefere ficar olhando pro lado. Isso faz o policial se encontrar com o gancho do meliante e ir logo pro além. Nessa hora Helen poderia ter usado o rádio da viatura pra pedir ajuda, ou até mesmo ter dado partida no motor e atropelado o pescador do mal, mas não, a Poia sai correndo pela cidade e entra na loja da irmã. Helen explica que tem um doido varrido tentando dar uma ganchada no lombo dela, contudo Elsa faz a mesma cara de prisão de ventre de sempre e perde um tempo precioso caminhando pela loja até chegar na porta dos fundos, o que permite que o pescador parrudo entre no local e a mande pro além. Helen então tenta ligar pra polícia, porém descobre que a linha telefônica foi cortada. Ela desce as escadas pra chamar a irmã, porém é óbvio que a parente não vai responder. O pescador do mal então se revela, fazendo Ellen tentar fugir pela porta dos fundos, que pro azar dela se encontra trancada. Nessa hora ela poderia ter pegado inseticida no canto do cômodo, justamente para espirrar na cara do pescador, já que essa era a única forma dela se defender no momento. Dane-se, porque ela prefere usar uma plataforma manual para subir pro segundo andar da loja. O problema é que ela fica encurralada e tem que fugir pela janela, o que com certeza foi doloroso. Enfim, a mulher bate no chão e se vê no meio de um beco escuro. Nessa hora eu tentaria me esgueirar por lugares menos óbvios para escapar, como por exemplo debaixo daquele caminhão atrás dela. Ela também poderia ter pulado a cerca de madeira que tá bem ali, ou seja, Helen deveria ter usado rotas que o pescador do mal não pensaria, mas pode esquecer, porque a beldade aí prefere ser uma anta e segue o único caminho que ela não deveria percorrer, o que faz ela ser pega antes de chegar no desfile de 4 de julho. O filme então corta pra Julie indo atrás de Ray, sendo que ela diz que acha que o homem que eles atropelaram no verão passado não era David Egan, e sim o pai de Suzy, o Ben Willis. Como Ray não é exatamente o cara mais inteligente do porto, ele fica tentando conectar os neurônios, dando tempo pra Julie perceber que o nome do barco dele era Billy Blue, ou seja, Ray era o suposto amigo de David que foi conversar com a irmã do cara falecido. Julie acha que Ray tem algum tipo de envolvimento nos esquemas e sai correndo, o que faz o pescador do bem ir atrás dela. Infelizmente ele é nocauteado pelo pescador do mal, que encurrala a Julie no barco dele. O cara diz que a garota foi muito FDP por ter o atropelado e tentado sumir com o corpo, o que me leva a pensar, ele tinha acabado de matar o próprio genro por causa do acidente que mandou Suzy pro além, então é basicamente o sujo falando do mal lavado. Enfim, Julie sai correndo e se esconde no andar inferior do barco, sendo que ela poderia ter sobrevivido ao pular na água. Julie não estava longe do porto e poderia ter nadado até lá, mergulhando para não ser vista por Ben dentro do barco, mas dane-se, quem vai atrás da garota é Ray, que pega um bote para cobrir a distância. Ele então cai numa trocação equilibrada com o vilão, tem horas que o Ben bate e outras que o Ray apanha. Ray é empurrado para fora do barco, porém ele se segura em uma das velas e volta para dentro, enquanto Julie é perseguida por Ben. Nesse caso ela poderia ter pegado o extintor na câmara fria e acertado a cabeça do pescador do mal, mas pode esquecer isso, porque a garota prefere voltar pro deck. Quando tudo parece perdido, Ray nocauteia a Ben. Nessa hora, Julie e Ray poderiam ter amarrado o Ben para entregá-lo para a polícia, mas não, o Ray prefere fechar a escotilha por onde Julie subiu. Por quê? Por quê? Por quê?
Isso permite que Ben acorde e derrube Ray de novo. O pescador então parte pra cima de Julie, porém o gancho dele fica preso em uma corda, o que é ótimo pro Ray, que aciona uma alavanca pra içar Ben, o que faz ele perder a mãozinha. O pescador do mal cai no mar e é dado como morto pela polícia, que chega momentos depois. Julie então pergunta por que Ray mentiu sobre Billy Blue e ele responde que se sentiu muito mal depois de ter atropelado o cara que ele achava ser David e foi lá conversar com a irmã dele pra dizer que sentia muito. Algum tempo depois vemos Julie de volta à faculdade, sendo que ela vai tomar um banho pra tirar a sovaqueira, quando de repente vê uma carta misteriosa em cima do banco. Felizmente era só um convite para uma festa de piscina, contudo logo Julie vê uma mensagem deixada na porta do vestiário, dizendo que ele ainda sabe. Do nada Ben quebra o vidro e vai pra cima da garota. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. O filme se inicia um ano após os eventos do primeiro filme, quando vemos Julie, a sobrevivente fã de gritaria que escapou do gancho do pescador Ben Willis, o maníaco que mandou 2 amigos dela pra vala. Julie se converteu ao cristianismo e decide se confessar para um padre, sendo que ela revela que atropelou e matou o pescador do mal, algo que não faz o menor sentido, já que a garota sabia muito bem que Ben Willis não tinha ido pro além quando o acidente aconteceu, mas coerência é algo que não existe na vida de Julie. É aí que nós descobrimos que o pescador resolveu mudar de área e virou padre, exatamente o mesmo com quem ela tá conversando no momento. O homem do mal vai pra cima dela, no entanto calma, pois isso tudo não passava de um pesadelo. Julie acorda dando um ataque de pelanca no meio da sala de aula, sendo que quem repara que ela não tá muito bem é Will Benson, o amigo da friendzone que já tá tentando entrar em campo. Ele diz que tá preocupado com Julie, porém ela responde que tá tudo bem. Tudo bem. Quem acaba vendo o momento de afeto é Ray, que passou na faculdade só pra ver Julie, já que ele ainda é pescador na pequena cidade de Southport. Ele pergunta se Julie não quer passar o feriado de 4 de julho na cidade dele, contudo a garota diz que não, principalmente devido ao fato dela ainda não ter superado o trauma ocorrido um ano antes. Do nada Ray mostra que tem a inteligência emocional de uma azeitona, pois ele fica bravinho e fala que Julie tá querendo dar um tempo da relação. A garota tenta convencer que é a cidade que traz as lembranças ruins, porém o cabeção admite que nem mesmo poderia curtir o final de semana com a garota, já que ele precisa trabalhar. Por que você convidou ela pra ir pra lá então? Mas que idiota. Enfim, Ray vai embora e Julie vai deitar, quando de repente ela escuta um barulho estranho vindo do armário. Como a garota teve experiência sendo uma donzela em perigo, ela pega uma faca e vai até o local só pra dar de cara com Carla, a sua melhor amiga da faculdade. Carla fica assustada e diz que só queria pegar uma saia de Julie pra usar na balada. Ela diz que Julie deveria ir com ela, contudo a sobrevivente fala que machucou os sentimentos de Ray e não tá muito afim de ir na festa. Como Carla tem um furico quente, ela diz que Ray mora muito longe, que ele não é exatamente um garanhão, o que pra Carla é motivo pra Julie dar um pé na bunda dele e ficar com Will. Julie retruca e diz que Benson não passa de um amigo sentado no banco da friendzone, e depois de muita encheção de saco, Julie aceita ir pra balada, onde nós conhecemos o ficante de Carla, chamado Tyrell. Tyrell tá muito afim de entrar na garagem de Carla essa noite, contudo a garota não tá muito empolgada com isso, o que faz Tyrell dar em cima de Julie. Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas. Não bastando a sacanagem vinda dele, Carla não é muito melhor e acaba convidando o pela-saco do Will pra fazer companhia pra Julie e torce pra que ele talvez a arraste pra casa. Julie não tá muito interessada no Tom Cruise genérico aí e se distrai durante a conversa, à medida que ela vê o pescador do mal a olhando do andar superior da balada. Por algum motivo, ela vai atrás do lazarento, porém percebe que era apenas a sua imaginação, à medida que o vulto desaparece no ar. No dia seguinte, vemos Julie e Carla coçando em casa, quando de repente a rádio local liga pra elas e diz que se elas acertarem a pergunta, vão ganhar 4 viagens pras Bahamas durante o feriado de independência. Como Carla não é a mulher mais inteligente da faculdade, ela não sabe qual é a capital do Brasil e precisa pedir ajuda pra Julie, que também só tá na faculdade pra ganhar um papel pra colocar na parede, pois essa mulher é outra apoia. Devido os norte-americanos serem uma porta na matéria de geografia, elas resolvem apelar pro bom saco de café brasileiro, sendo que Julie lê que o produto foi produzido no Rio de Janeiro, portanto, é óbvio que a capital só pode ser essa. Porque tudo que tenho a fazer pra ganhar é me dizer qual é a capital do Brasil. Ah, legal. Brasil, capital do Brasil. Rio de Janeiro. Rio! Certo. Rio de Janeiro. Acabou de ganhar a rapidinha, a viagem da México no
Eu me pergunto se todos os produtos americanos são fabricados em Washington. Dane-se, porque a gente descobre que o locutor da rádio é outro idiota em geografia, pois ele diz que Rio realmente é a capital do Brasil. Diante disso, as garotas ganham um prêmio e Julie se apressa pra chamar a Ray pra curtir o feriadão no resort nas Bahamas. O problema é que esse cara é orgulhoso que só, pois ele fala pra Julie que não vai poder por conta do trabalho. Quem tá ouvindo a conversa toda é um amigo dele chamado Dave, que diz que Ray provavelmente é o cara mais imbecil que ele conhece. 5 segundos depois de recusar o convite de Julie, Ray realmente percebe que ele de fato é um imbecil e mostra uma aliança de noivado pra Dave, o que sugere que o cara aí deve ter conseguido pescar uma baleia jubarte, já que um pescador humilde tem grana suficiente pra comprar um diamante nesse filme. Dave então se oferece pra levá-la até o aeroporto, já que Ray quer surpreender Julie a pedindo em casamento. O problema é que no meio do caminho, os dois se deparam com um carro atravessado na pista e aparentemente tem um corpo estirado no chão. Ray pede que Dave espere no carro, já que o curioso aí vai conferir se a tal pessoa ainda tá viva. Agora eu me pergunto, realmente faz sentido uma pessoa ter passado mal, aberto a porta e deitada no meio da rodovia? É óbvio que não, portanto Ray deveria ter se ligado que isso poderia ser uma armadilha do pescador do primeiro filme, afinal a polícia jamais tinha encontrado o corpo de Ben Willis. Diante disso, Ray poderia ter colocado os triângulos de segurança na pista, justamente para sinalizar para os outros motoristas não baterem no carro, e imediatamente tinha que ter ligado para os tiras, denunciando o que estava acontecendo ali. Depois disso, bastava contornar o carro parado e continuar a viagem até o aeroporto. Dane-se, porque o pescador do mal aprendeu a pescar suas vítimas e arranca Dave pela janela do carro com o famoso gancho. Ray percebe que o corpo na estrada não passava de um boneco feio, o que faz ele sair correndo pela rodovia, enquanto é perseguido pelo pescador dentro do carro de Dave. Nessa hora, Ray poderia ter entrado no BMW usado na armadilha. Talvez a chave estivesse no contato, permitindo que ele escapasse daquele lugar. Dane-se, porque ele prefere pular a grade do acostamento e logo desliza de cabeça por um barranco. Ao bater no chão, Ray desmaia, porém acaba escapando do pescador lazarento. Algumas horas depois, vemos Julie desanimada, à medida que se dá conta de que Ray não vai na viagem. Não fica triste, garota, já que o malo do Will se oferece pra ir no lugar dele. Muito chato! Tyrell acaba se juntando ao grupo, já que ele acha que vai molhar o biscoito com Carla. Eles finalmente chegam em uma ilha remota das Bahamas, sendo que um marinheiro jocoso chamado Darik tenta usar o uniforme pra seduzir as beldades, e ainda diz que elas podem contar com ele pra qualquer coisa. Falando em viagem internacional, fica ligado pra pagar o dólar mais barato do mercado, abrindo a sua conta internacional na Nomad, que aceita em mais de 180 países. Ao comprar os seus dólares e fazer as transações com o cartão da Nomad, o dólar é convertido automaticamente para a moeda local onde você estiver, sem taxa extra. Além disso, o atendimento do aplicativo é 100% em português. O mais legal é que a Nomad usa a cotação do dólar comercial, que é muito mais barato que aquele que é vendido nas casas de câmbio, sem contar que você vai estar completamente seguro em não levar dinheiro em espécie. Mesmo assim, se você precisar de dinheiro em mão, você pode usar o cartão da Nomad para fazer saques na moeda local. Ao usar meu cupom EDNERD, você pode ganhar até 20 dólares de cashback. Basta abrir a conta utilizando o código que eu vou deixar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Após a sua primeira conversão na conta, é só esperar até 15 dias para o cashback cair. Sabe quem a gente também conhece nesse filme? O pior personagem da história dos filmes slasher. Ele mesmo, Titus, um fã da verdinha do Bob que tenta vender parte do estoque pra Julie e companhia. Se você não reparou, o personagem é interpretado pelo Jack Black no início de carreira, sendo que eu suspeito que nem mesmo a produção desse filme gostou dele, já que o ator não chegou a ser creditado na ficha técnica. Além da atuação ser caricata, não dá pra levar a sério um zelador que usa camiseta florida com um papete de couro. Ele é tão ruim que até rendeu uma piada em Todo Mundo em Pânico, quando Bob e Ray discutem como esse segundo filme é arruinado por causa do Jack Black. Eu sei o que você fez no verão passado. Fazia sentido? Não. E a sequência com aquele gordinho jamaicano. Ai, que vontade de matar ele. Tem essa vontade. Elenco mal escolhido, Bob. Enfim, a galera se hospeda no resort, onde conhecemos o Sr. Brooks, o gerente do hotel, que tá com tanta vontade de trabalhar quanto uma pessoa que mora a 5 horas de distância do emprego. Brooks diz que eles serão os únicos hóspedes no hotel, já que é baixa estação devido às fortes tempestades que acontecem na ilha em julho. Isso deixa os jovens dinâmicos meio pra baixo, porém logo se conformam com a situação. Nós também conhecemos outro funcionário do hotel, um ajudante de mala chamado Easts, que ouve jovens falando sobre como eles são inteligentes por terem acertado que Rio é a capital do Brasil. Nesse meio tempo, vemos
vemos Ray internado em um hospital, sendo que o médico que o atendeu comenta com um detetive genérico que Ray jurou que o amigo Dave tinha sido atacado por Ben Willis em um BMW. No entanto, o policial diz que não encontraram nenhum vestígio do corpo, sendo que essa parte da trama realmente não importa, pois Ray acorda e foge do hospital para avisar a Julie que o gancho vai torar. Algumas horas depois, vemos Tyrell e Benson conhecendo Nancy, uma bartender que não aguenta mais servir drinks para hóspedes cachaceiros. Carly e Julie chegam em seguida, sendo que a protagonista é intimada a cantar Will Survive, sendo que, pra quem não sabe, a atriz Jennifer Love Hewitt é cantora profissional na vida real, que conseguiu a proeza de fracassar na carreira até o terceiro álbum, mas também vai esperar o quê de um CD com o título Vamos Trepar? O quê? Enfim, anos após esse filme, ela finalmente estourou nas paradas mundiais, com os 2 hits, Bare Naked e Nunca Vi Nem Ouvi. Voltando pro filme, vemos Julie relaxando no karaokê. Bom, pelo menos até ela ler a frase eu ainda sei no meio da letra, o que a deixa em pânico. Afinal, pior do que um pescador assassino te perseguindo é ter um pescador assassino programador de karaokê te perseguindo. A garota fica em choque, mas não revela o que tá acontecendo pros amigos. Ela então volta pro quarto e dá de cara com uma carta com o nome dela escrito, exatamente com a mesma caligrafia de Ben Willis. No entanto, isso não passava de uma surpresa de Benson, que leva champanhe pro quarto na tentativa de seduzir Julie. A garota obviamente se assusta com a situação, sendo que Will fala que gosta muito dela e que deseja que Julie seja feliz. Eu gosto de você. Quais as chances de um cara como você e uma garota como eu ficarmos juntos? Muito poucas. Sabe quem também tá feliz? Carla, que acha que é legal ficar pulando na cama do outro quarto enquanto Tyrell fica na seca. Ela diz que quer mudar de curso pra poder ganhar mais dinheiro na carreira e assim comprar um colchão exatamente igual àquele. Agora, qual é a relevância disso pra trama? Eu realmente não sei. A história então corta pra Darik, que tá dando um check-up na lancha, quando ele toma um susto de Titus, que com certeza precisa de medicação tarja preta urgentemente. Eu não estou suportando mais. O fã de Papete pergunta se eles podem usar a lancha pra ir numa festa que tá acontecendo no continente. Porém, Darik se liga que Titus é o maior espanta-mulherada da ilha e obviamente rejeita o convite. Ele realmente deveria ter ido nessa festa. E eu digo isso porque uma corda se amarra na perna dele e o faz cair na água. Como se isso não fosse ruim o suficiente, ao subir pro cais, ele é logo pescado pelo gancho do pescador parrudo. Sabe o que me deixa profundamente irritado nesses filmes? Se vocês repararem, Darik olha pro pescador, se assusta, abre a boquinha de veludo e fica ali sem fazer absolutamente nada. Como ele já tava na água, o marinheiro muito bem poderia ter dado um impulso pra trás e nadado pra longe do vilão, mas é óbvio que o filme tá cagando pra um personagem chamado Darik. A história então corta pros States, onde vemos Ray ligando pro hotel onde Julie tá hospedada. Contudo, ninguém ouve a chamada na recepção e ele não consegue avisar sobre o perigo. Nessa hora ele poderia ter ligado mais algumas vezes pro hotel, até que o Sr. Brooks atendesse. Se isso acontecesse, Ray deveria ter pedido pra conversar com Julie e aí sim avisá-la que Ben Willis estava atrás dele. Como Julie já tinha visto a ameaça no karaokê, ela somaria 2 mais 2 e assim acreditaria no namorado, mas deixa pra lá. Ray também poderia ter ligado pra guarda costeira e avisado que o maníaco iria fazer uma chacina no resort. Vocês obviamente estão supondo que ninguém acreditaria nisso, porém fica assistindo o vídeo que vocês vão se dar conta de que a ideia não é exatamente ruim. Enfim, a próxima vítima do pescador parrudo é a única camareira do hotel, que com certeza não vai receber o 13º à medida que ela toma um golpe de gancho na fuça. O filme corta pra piscina, onde Tyrell se prepara para fazer um amorzinho subaquático. Contudo, a tentativa é interrompida por Titus, que além de ser um nóia, também é um talarico compulsivo, à medida que ele dá uma secada nos melões de Carla. Se Tyrell já não estava afim de homenagem, ele fica ainda mais pistola quando Benson entra na piscina para se refrescar. Enquanto isso, Julie vai tomar um banho para tirar o cheiro de azedo, quando de repente ela ouve um barulho vindo do armário. Ao abri-lo, o corpo de Darik se encontra ali, amarrado por uma corda. Ela se desespera e corre até a piscina para chamar os amigos. Contudo, ao voltar pro quarto com eles e mais o Sr. Brooks, o corpo magicamente desapareceu. O pessoal duvida da sanidade de Julie, que jura que o pescador também tá hospedado naquele mesmo hotel. Quando o Sr. Brooks pergunta quem é esse cara, ela fica calada e não diz mais nada. Se Julie tivesse dito o nome de Ben pra Brooks, talvez ele acreditasse nela e poderia ter chamado as autoridades. Porém, segura aí que vocês já vão entender o porquê que eu acabei de dizer isso. Julie pede pra sair da ilha, porém Brooks fala que não vai rolar, já que uma tempestade tá se aproximando e nem adianta ligar pra guarda costeira, afinal a linha de telefone caiu minutos antes. Ele fala que o único jeito de se comunicar com o continente é através de um rádio analógico que fica no escritório dele, porém Brooks é bem claro que não vai usá-lo, a menos que seja uma emergência, o que na visão dele não é o caso, e sim de apenas alguns jovens dinâmicos tendo um ataque de pelanca coletivo. Os jovens querem saber de tudo, os jovens são altamente dinâmicos.
Nesse balaio de mar e pesca, vemos estes na cabana dele fazendo um ritual voodoo. Ele queima o elástico de cabelo de Carla e também a escova de dentes de Julie e fala um monte de palavras sem sentido. É então que chega o momento mais feliz desse filme. Bom, pelo menos pra mim, já que vemos Titus cuidando das plantinhas mágicas, quando de repente o pescador do mal entra no quarto do fã de papete e fura a mão dele com um gancho. Acreditem ou não, esse roteiro é tão bagaceiro que Titus vê o pescador pegando uma das ferramentas de jardinagem dele e o cara simplesmente diz a frase: "Não faz isso, sério?" Se você assistir a versão dublada, fica claro que o estúdio brasileiro quis corrigir essa aberração de diálogo, o que te quebra ainda melhor a atuação sofrível do Jack Black, mas não dá. Se você for assistir esse filme, tem que ser na versão original. O que está fazendo? Não! Não, por favor, não faça isso! Seriously, don't do that! Ben Willis não perdoa ninguém e pega um alicate de cortar a grama, o fincando no peito do vendedor de erva. Eu realmente não quero ajudar Titus, mas ele poderia ter escapado dessa se tivesse levantado o gancho da mão dele e fugido, já que o pescador estava distraído com as ferramentas de jardinagem. Titus também poderia ter pegado o bong de vidro que estava na outra mão dele e o quebrado bem na cabeça do vilão. Depois disso, era só ele ter agarrado aquela picareta ou machado na estante e finalizado o pescador do mal. Esquece isso, porque a gente volta pro pé no saco do Ray, onde vemos ele entrando numa loja de penhores e trocando a aliança que ele iria dar pra Julie por um revólver calibre 38. No dia seguinte, vemos Julie e os amigos na mesma cama, sendo que Tyrell tá muito pistola com Julie, afinal ele não conseguiu degustar a Carla na noite anterior. Ele debocha da mocinha, perguntando se ela tá vendo Fred ou Jason lá fora. Ô Julie, tá vendo algum presunto lá fora, hein? Fred ou um Jason ou qualquer outro, hein? Carla não gosta da zoação e chama a Julie pra malhar na academia do resort, sendo que ela demonstra pra amigo os chutes que ela consegue dar no saco de pancada, algo que ela muito bem poderia usar pra alguma coisa útil nesse filme, mas pode esquecer. No entanto, Julie não tá afim de malhar os cambitinhos, e então é levada à sala de bronzeamento artificial, ou como eu gosto de chamar, a sala de câncer de pele. Carla sai pra fazer alguma coisa que eu não me importo, e deixa a Julie tirando a roupa, numa cena que com certeza vendeu esse filme muito bem pras audiências masculinas. Enfim, Carla acaba encontrando o corpo da camareira, ao mesmo tempo que Tyrell e Will acham Titus todo lascado. Nessa hora, os dois homens deveriam ter pegado as ferramentas de jardinagem para se defender do pescador do mal, mas pode esquecer, porque eles não pensam nisso. Quem se lasca bonito é Julie, que tá dentro da câmara de bronzeamento e não escuta o pescador entrando lá e colocando uma fita para trancar o equipamento. Ele então aumenta a temperatura da câmara, com o objetivo de causar a queimadura de 3º grau na pele de Julie. Ela começa a se espernear, atraindo a atenção dos amigos, que só precisavam ter desligado o botão de aquecimento do equipamento, mas não, porque Tyrell usa um halter para quebrar a tranca da câmara e quase eletrocuta a Julie no processo. Muito bom. Esquece isso, porque eles correm até o escritório do Sr. Brooks, porém descobrem que o dono do local já tá a bordo do Expresso do Além, pois ele foi macetado por Ben Willis. O pior é que o rádio para se comunicar com as autoridades foi destruído pelo vilão, o que significa que eles não têm como ser resgatados. Julie e os outros abestados correm até o cais, mas percebem que Ben Willis soltou os barcos em alto mar. Nessa hora eles deveriam ter dado a volta na ilha, que é pequena e poderia ser contornada a pé em cerca de algumas horas. Ben Willis provavelmente não tá planejando viver naquele local depois de fatiar os jovens dinâmicos, o que significa que ele tem um barco para fugir em alguma parte da orla. Se eles tivessem procurado por ele, com certeza o encontrariam e assim poderiam ter escapado sem ter que enfrentar o vilão, mas dane-se também, porque Julie começa a desabafar sobre o passado. Ela revela que a polícia nunca encontrou o corpo de Ben Willis, o que deixa Carla bastante magoada, afinal Julie jamais tinha contado essa parte da história. Esquece isso também, porque Tyrell fala que o único funcionário ainda vivo é Estes, o cara das malas. O grupo vai atrás dele em busca de respostas e encontra a cabana onde o homem vive, contudo ele não se encontra lá no momento. Julie e os abestados acabam vendo vários objetos de voodoo e inclusive encontram os itens pessoais que o velho tinha roubado do quarto delas. Enquanto isso, em mais uma cena completamente desnecessária, vemos Ray pegando um ônibus para Miami, sendo que ele tá com o braço machucado e sentindo muita dor. Para amenizar a sensação, ele toma um analgésico e sem saber é espionado por uma velha fofoqueira. Ninguém se importa. De volta ao hotel, vemos Julie no hall de entrada, sendo que ela repara no globo terrestre, quando se dá conta de que a capital do Brasil não é o Rio de Janeiro, e sim Brasília. Algo que é confirmado por Estes, que deveria estar deitado no chão bem atrás dela, porque de qual outro lugar esse cara saiu? Enfim, Estes é prensado na parede pelos marmanjos, porém ele explica que só fez o ritual voodoo para proteger as garotas. Julie acredita no velho e fala que é tudo culpa de Ben Willis. Estes então
então revela que conhece o pescador do mal e diz que pode levá-los ao túmulo da esposa dele, que inclusive tinha morrido naquela mesma ilha. Julia fala pros garotos que ela e Carla erraram a resposta sobre a capital do Brasil no dia que a rádio ligou, o que significa que eles foram levados para aquela ilha de propósito. Ao chegar lá, isso se explica que Ben trabalhava no hotel e tinha uma linda família com a esposa, que também contava com um filho e uma filha. A garota a gente sabe o que aconteceu, pois ela morreu no acidente de carro citado no primeiro filme. Porém o garoto é novidade, pois até esse momento ele não tinha sido mencionado na história. Segundo isso, os funcionários da ilha comentavam que a esposa de Ben tinha metido uma galhada na cabeça dele, o que fez o cara surtar e cortar a esposa em vários pedacinhos no mesmo quarto onde Julie tá hospedada no momento. No cemitério, Julie vê uma cova recém-cavada, que ainda conta com o nome dela na lápide, e a data 4 de julho, que por coincidência é o dia de hoje. A garota então dá um ataque de pelanca e diz que não vai morrer naquela ilha, porém Tyrell tá mais preocupado com Eastes, que magicamente desapareceu no ar. Will diz que o cara pode saber um jeito de fugir da ilha e sai correndo atrás dele, o que é mais uma porrada por aqui, já que eu sempre digo, se separar em filme de terror é com certeza uma má ideia. Na última cena do continente, graças a Deus, a gente vê Ray chegando em Miami, onde ele rouba o barco de um marinheiro apontando a arma pra ele. Ray então zarpa pra ilha e entra em contato com a guarda costeira pelo rádio, avisando que o bicho tá pegando naquele lugar. Nesse meio tempo, vemos Benson encontrando o Eastes na praia, sendo que o velho tá se preparando pra fugir em um barco de madeira. Quando o garoto sorridente se aproxima, ele leva uma pasada na cara pra ficar esperto. Enquanto isso, Julie, Carla e Tyrell voltam pro hotel pra fazer uma boquinha. Afinal, esse estresse tá dando uma baita fome. Na cozinha eles se armam com facas, o que é um ponto positivo pra eles. Quem se lasca mais um pouco é Tyrell, que recebe um golpe na cabeça dado por Nancy, que depois de ver os corpos se escondeu naquele mesmo lugar. Nancy pergunta o nome do responsável pela chacina, porém Tyrell interrompe Julie e diz que não existe nenhum serial killer por ali e que ele tá cansado e com o bigolim tinindo dentro da calça. Eu tô cansado, com fome e muito carente. Vi nenhum assassino psicótico. Cuidado com o que você deseja. Com Tyrell fora da jogada, as garotas poderiam ter se unido e usado as facas pra derrotar o pescador, afinal é só um velho cansado com um gancho no lugar da mão que ele tinha perdido. Infelizmente, elas decidem correr pro sótão, onde Julie se liga que o local ficava bem acima do quarto dela, explicando como Ben tinha conseguido colocar o presunto de Darik no armário. Enfim, as garotas não conseguem nem parar pra respirar, pois o pescador aparece e quebra o piso do sótão, derrubando Carla na suíte de baixo. Nesse momento, a queda dela faz o espelho quebrar, sendo que a garota poderia ter usado os cacos de vidro pra atacar a Ben, mas não, ela prefere somente dar um chutinho no pescador. A garota escapa de lá e foge na direção de uma estufa, porém a porta no final do corredor tá trancada com um cadeado. Nancy e Julie chegam do outro lado da porta e tentam tirar a Carla de lá, porém não vai dar tempo, à medida que Ben Willis chega de fininho pra pegar a mulher. Pra sorte dela, o pescador prefere andar em slow motion, o que permite que Julie encontre um machado pra emergências e use pra quebrar a porta. Nessa hora, Julie poderia ter usado a porcaria do machado pra picotar o pescador do mal, mas não, tudo que ela tem capacidade de fazer é dar um rugidinho de felina atacada. Enfim, as garotas vão parar num porão medonho, onde dão de cara com Will, que tá todo ensanguentado. Julie pergunta o que aconteceu com ele, e Will responde que foi atacado por Eastes. Contudo, ao limpar o ferimento do amigo da friendzone, ela percebe que o sangue na roupa do cara não é dele. Benson dá risada e revela ser o locutor da rádio fajuta que ligou pra ela no dia do prêmio. O danado pega a Julie e arrasta pra fora do hotel, enquanto Nancy e Carla não percebem nada, já que elas estão procurando um kit de primeiros socorros. Nancy acaba dando de cara com Eastes, que foi atravessado por uma lança. O funcionário cai em cima dela, que pede pro morto sair dali. Eu não sei porquê, mas eu acho que isso não vai acontecer. É aí que Ben Willis aparece e afunda a lança no bucho de Nancy também, a finalizando na hora. Nesse momento, Carla poderia ter salvado a vida da bartender ao rolar o corpo de Eastes pro lado, livrando Nancy do peso, mas ela prefere ficar assistindo a garota se lascando. Carla então sai correndo e desvia de um golpe do pescador. Porém, cuidado por onde você anda, já que ela atravessa uma janela de vidro e cai no chão desmaiada. Enquanto isso, vemos Will arrastando Julie pro cemitério, sendo que ela pergunta o motivo dele tá fazendo tudo isso. Inicialmente, Will diz que cansou de sentar no banco da friendzone e deixa claro que Julie só usa pra desabafar sobre a vida dela. É aí que Julie tem uma ideia boa, usar a faca que ela tinha pegado na cozinha pra arranhar a pele do braço de Will, já que sim, ela passa a faca com a mesma delicadeza de colocar a manteiga no pão. O que eu quero dizer é que Will não sabia que Julie tava armada com a faquinha, portanto ela muito bem poderia ter cravado a lâmina entre as costelas dele, o que faria o sangue inundar o pulmão do vilão, o asfixiando em questão de minutos. Eu desisto. A gente vê os dois chegando no cemitério, sendo que Will diz que ela é uma imbecil e não notou que o sobrenome dele é Benson, ou seja, traduzindo do inglês, filho de Ben. Will Benson! Filho de Ben! Filho de Ben!
Will era o garotinho citado por Estes, o mesmo que tinha sido criado naquela ilha, pelo menos até o pescador ter descoberto que era corno. Benson diz que quer se vingar de Julie por ela ter matado o pai dele, mesmo que Ben não tenha morrido quando ele foi atropelado. Esse filme realmente não tem sentido nenhum. E achou que podia se livrar de um assassinato? Isso não faz o menor sentido. Enfim, pai e filho se reúnem, sendo que quando o Julie vai virar a isca de anzol, Ray chega na festa e aponta a arma pros dois vilões. Ele manda Ben soltar a Julie, porém o vilão diz que Ray não é um assassino. Pra provar que o pescador tá errado, vemos Ray apertando o gatilho, porém a arma falha, o que abre margem pra Will atacar em mais um episódio de trocação. Como Ray é um inútil, ele apanha igual novato na cadeia. Ben então solta a Julie e manda Will agarrar, já que o velho quer dar o golpe final com um gancho. No entanto, Ray pensa rápido e soca Will na cara, permitindo que ele escape e ludibrie Ben a finalizar o próprio filho acidentalmente. Ben fica bastante magoado com o acontecimento, mas não vai precisar se preocupar por muito mais tempo, já que Julie descarrega o tambor do revólver no peito dele. O pescador parrudo cai na mesma cova que ele tinha cavado pra Julie, sendo que finalmente vai poder descansar em paz e ser homenageado por seus familiares. Bom, se eles não tivessem todos mortos a essa altura do campeonato. Julie comete outro erro aqui, já que se ela tivesse assistido os filmes da saga Pânico, saberia que o único jeito de acabar com o vilão é dando um tiro na testa dele, algo que ela não faz, porque prefere descarregar a arma no peito do danado. O que eu quero dizer é que Ben poderia estar usando um colete à prova de bala, que a gente não sabe se é o caso ou não. Na manhã seguinte, vemos a guarda costeira chegando no hotel, sendo que Ray, Julie e Carla sobrevivem ao massacre e logo são resgatados. Algum tempo depois, vemos que Ray e Julie se casaram e até mesmo sobrou uma graninha pra comprar uma casa. Eles então se mudam pra Southport e Julie parece estar muito feliz. Porém, do nada, ela ouve um barulho no outro quarto e repara que a janela tá aberta. Infelizmente, a garota não vê as pegadas de lama no chão e volta pro quarto dela, só pra descobrir que Ben Willis sobreviveu e tá se escondendo debaixo da cama. O pescador parrudo pega o gancho e puxa a garota pra lá, enquanto Ray fica deslumbrado com a escova elétrica que ele acabou de comprar. Adoro esta coisa. O filme se inicia na pequena cidade de Broken Ridge, no estado do Colorado, um local bem distante da cidade de Southport, onde a história dos dois primeiros filmes aconteceu. A gente é obrigado a conhecer o grupo de jovens dinâmicos pela saco, que são tão interessantes quanto ver uma partida de xadrez no escuro. A protagonista da gangue é Amber, sendo que hoje é a noite da despedida de Colby, o namorado dela, que vai fazer faculdade em Los Angeles. Pra quem não reparou, Colby é vivido pelo mesmo ator que foi a primeira vítima da morte em Premonição 2, outro longa que eu já derrotei por aqui. Eu tô deixando o link nos comentários pra vocês assistirem mais tarde. Legal! Durante um passeio na roda gigante do parque de diversões fundo de quintal dessa cidade, Amber comenta sobre a lenda do pescador assassino. Segundo a garota, no feriado de 4 de julho, um maníaco usando uma roupa preta e um gancho vai sair para caçar qualquer jovem abestado que cruzar o caminho dele. Nessa rodinha de amigos, nós conhecemos Zoe, uma vocalista de rock e melhor amiga da protagonista. É aí que eles encontram Lance, um cara que tá tentando pegar Amber de jeito faz tempo e que obviamente é detestado por Colby. Além dele, temos PJ, um skatista e provavelmente bailarino aos finais de semana, já que essas acrobacias aí entregam o jogo. PJ, por acaso, é filho do xerife Davis, que não gosta muito dos amigos do garoto. Eu nem sei o porquê. O xerife também tem um policial favorito, nesse caso, Hafner, um cara que também tá louco pra degustar a Amber. Olha só, ao invés de Eu Sempre Vou Saber o que Vocês Fizeram no Verão Passado, esse filme deveria se chamar Eu Sempre Vou Saber que Vocês Queriam Meter o Boneco em Amber no Verão Passado. Esquece isso, porque do nada, sem qualquer antecipação, o pescador assassino invade o parque de diversões, o que coloca todo mundo pra correr. Bom, quase todo mundo, porque essa figurante parece estar se divertindo bastante. Nessa hora, PJ poderia ter ligado pro papai e falado que o maníaco tava espalhando o terror pela cidade. Dessa forma, a polícia iria colar no local e meter bala nesse danado. Contudo, PJ prefere pegar o skate e andar nele até um prédio vazio, o que não faz o menor sentido, já que ao se isolar ali, PJ não vai ter rotas de fuga para escapar do pescador. Portanto, ele deveria ter ficado numa área aberta, com vários caminhos disponíveis para usar. PJ e o pescador saem no mano a mano, o que faz o skatista arriscar uma manobra ousada ao fugir
fugir pelo telhado de skate. Enquanto isso, vemos Zoe, Colby e Amber correndo para um canto escuro, sendo que eles parecem estar bem cansados do aeróbico. E aí que o pescador aparece, porém ele de repente começa a dançar, o que diverte os jovens dinâmicos. Sabe por quê? Porque quem estava vestindo a roupa do vilão era Roger, outro amigo da galera. É revelado que os jovens queriam assustar a cidade no feriado ao usar a lenda urbana do pescador do mal como fachada. O PJ também estava envolvido na pegadinha, sendo que ele deveria fazer a manobra arriscada e cair em cima de um colchão. O problema é que alguém passou no local antes da pegadinha e tirou o colchão do lugar, o que fez o skatista cair em cima de uma tora de metal. Mas que idiota! Vamos lá, PJ pelo menos poderia ter olhado pra baixo antes de pular de skate. Dessa forma ele veria que o colchão tinha sido colocado na cerca e diante disso teria avisado o Roger que iriam ter que cancelar a pegadinha. Por falar nisso, eu tenho uma pergunta. Qual era o motivo pra fazer essa pegadinha? Eles não estavam nem filmando pra viralizar no YouTube, então se eles não iam ganhar um centavo com a brincadeira, por que fazer isso? Demência? Enfim, Amber e os demais ficam com medo do plano infantil vazar e eles serem colocados na cadeia, o que obriga os jovens dinâmicos a prometerem guardar segredos sobre o assunto. Nessa reunião, Roger revela que comprou o gancho no eBay e que, segundo o anúncio, aquele era a verdadeira arma usada pelo pescador Ben Willis quando ele caçou Julie e os outros. Agora eu me pergunto, você jura que alguém foi até uma ilha remota nas Bahamas, cavou a sepultura do meliante e roubou o gancho para vender online? Sim. Esquece isso, porque um ano se passa, agora é dia 1º de julho e em cerca de 3 dias será novamente o feriado de independência. Amber ainda tá bastante traumatizada com o que aconteceu com o PJ, já que o segredo tá remoendo a alma dela. Contudo, o sentimento logo passa quando ela recebe uma mensagem das amigas avisando que vai rolar uma festa no meio de uma fazenda. Ao chegar lá, Amber comenta que vai encontrar Colby dentro de algumas semanas e que ela mal pode esperar para se mudar para Los Angeles com ele e deixar aquela cidade pequena para trás. Só que Amber acaba dando de cara com Colby na mesma festa, pois ele simplesmente tinha cancelado os planos de morar com a garota na Califórnia e ainda teve a cortesia de não contar nada pra ela. Como se isso não fosse suficiente, o cara se gaba em voz alta de ter pegado uma porrada de mulher na faculdade. O caos azeda entre eles e assim termina o relacionamento, o que Lance vê como uma oportunidade pra conquistar a Amber. Eu quero transar! Qual é o seu depravado? Deixa a garota pelo menos processar o término. Enfim, Amber reserva a tarde pra pensar na morte da bezerra, quando é assustada por Hafner, o policial Stalker, que diz que ela pode desabafar com ele se quiser. Amber obviamente recusa o convite danadinho e vai pra casa, onde ela percebe que alguém deixou uma carta com o nome dela escrito. Você acha que é um bilhete do assassino? Pode tirar o gancho do braço, já que era apenas uma mensagem dos pais dizendo que iriam viajar. Eu acho que ninguém deve ter celular nessa cidade em pleno ano de 2006. Olha só, eu tava errado. À medida que vemos o celular de Amber recebendo 50 mensagens exatamente iguais, com a mensagem "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado". Isso deixa a Amber desesperada, a ponto dela visitar a Zoe, a ex-melhor amiga, já que as duas não se falam desde a tragédia com PJ. Zoe ainda tá ressentida, mas acaba acreditando que alguém sabe o que eles fizeram no verão passado. Diante disso, a dupla Girl Power vai até a estação de teleféricos conversar com Roger, que tá super na bad depois do que aconteceu com PJ. O garoto é rabugento e fala que não foi ele que mandou as mensagens pra Amber. O cara tá tão dark que ele fala que não é problema dele e intima as garotas com o maçarico. Sem saber o que fazer, elas decidem falar com Colby, porém Amber diz que ainda tá magoada com o ex, o que faz Zoe ir sozinha. Colby tá trabalhando de salva-vidas em um clube e assim que é alertado sobre as mensagens de celular, o cara surta e simplesmente fala que o que aconteceu com o PJ ficou no passado. Quando o universitário metelão volta pra cadeira, algo sinistro acontece, já que ele olha pro chão e vê a mensagem "Eu sei o que vocês fizeram", escrita com água sobre o piso, o que não faz sentido nenhum. Eu não estou suportando mais. Nessa hora, Colby poderia ter simplesmente perguntado pro salva-vidas que estava sentado na frente dele se por acaso alguém tinha escrito a mensagem intimidadora. Se Colby tivesse feito isso, provavelmente teriam descoberto a identidade do chantageador, mas deixa pra lá. Enquanto isso, a gente é obrigado a ver Zoe e Amber conversando sobre o passado, quando do nada o xerife Davis encosta no carro e diz que o feriado vai ser muito difícil pra ele, já que o policial ainda sente bastante falta do filho. No entanto, ele fala isso de uma forma ameaçadora, quase como se estivesse culpando as garotas pela morte
sorte de PJ. Dane-se, porque no dia seguinte Amber tá relaxando ao andar de bicicleta pelas montanhas, quando percebe que o pneu furou. Como uma tempestade tá se aproximando, ela busca refúgio na estação dos teleféricos, onde o gentil funcionário diz pra ela voltar pra cidade em um dos teleféricos, mesmo que seja nítido que uma tempestade vai atingir o local em 5 minutos. É óbvio que andar em uma dessas cabines durante uma tempestade de verão é uma péssima ideia, portanto Amber poderia ter esperado ali até o tempo melhorar. Ela também poderia ter ligado pra Zoe e pedido uma carona, mas pode esquecer, já que ela entra no teleférico e magicamente é atacada pelo pescador, que quebra o vidro da cabine com um gancho. Amber se desespera e acaba derrubando a câmera fotográfica no chão, que acidentalmente tira algumas fotos do meliante. Mais tarde ela leva as provas pra Zoe e Colby, porém o ex-namorado zomba das fotos, já que mal dá pra ver o pescador nelas. Mesmo assim, Amber diz que precisam contar tudo pra polícia e, com sorte, descolar uma proteção das autoridades. Diante disso, o trio Parada Burra decide ir atrás de Roger, justamente pra contar o plano pro cara. Só que o Roger, nessa altura do campeonato, tá em outro mundo, à medida que vemos o garoto afogando as mágoas na bebida. Ele então decide pegar o expresso pro além e deixa uma carta de despedida. A gente também descobre que ele pegou o gancho de Ben Willis do lago, onde Colby o tinha jogado no começo do filme. Quando Roger vai se finalizar com o objeto, ele ouve um barulho esquisito e vai lá investigar. Meu, esse ator é tão ruim que ele é atacado pelo pescador, se esconde e fica olhando pros lados com a mesma cara de preocupação de quem esqueceu de estender a roupa depois de lavar. Nessa hora ele poderia ter fugido em um dos teleféricos, exatamente como Amber fez no dia anterior. Isso permitiria que ele contasse pros amigos que o pescador era de fato real, o que aumentaria a cautela de Amber e companhia. Pode esquecer, porque ele é visto pelo pescador e Roger decide se defender com uma esmilhadeira. Não precisa dizer que ele não aguenta a pancadaria e acaba sendo imobilizado em cima de uma mesa. Nessa hora os braços de Roger estavam livres e ele poderia ter pegado os itens à direita para quebrar na cabeça do pescador e assim se livrar dele. O jovem dinâmico também poderia ter usado aqueles sprays do lado esquerdo para acertar os olhos do agressor, o que com certeza obrigaria o danado a marcar uma consulta com o oftalmo. Enfim, Roger prefere a opção burra e não se defende, o que deixa o campo livre pro pescador rasgar o pescoço dele com o gancho. O presunto de Roger é encontrado pelos amigos mais tarde, sendo que eles leem o bilhete de despedida e no primeiro momento acham que Roger partiu dessa vida voluntariamente. É aí que Hafner aparece na cena do crime e rende os 3 jovens dinâmicos. No entanto, ele percebe que Amber e companhia não são culpados e libera todo mundo, menos Amber, já que ele tá a fim de dar mais um chaveco barato na garota. Enfim, Amber, Zoe e Colby voltam pra casa e é aí que o bicho pega, já que ao chegar lá, eles veem várias fotos picotadas pelo chão, sendo que eu me pergunto se o pescador não é um artista frustrado, já que o desocupado recortou o mural de fotografias de Amber no formato da palavra logo. Um claro sinal de que ele vai pescar todo mundo que ainda guarda o segredo sobre a morte do PJ. Nessa hora, os jovens poderiam ter ido na polícia e confessado o que tinha acontecido com o PJ. Isso talvez derrotasse o filme, já que o pescador tá indo atrás de todos que concordaram em guardar o segredo, exatamente como Ben Willis fez anos antes. Se todo mundo soubesse da pegadinha do verão passado, não seria exatamente um segredo, e portanto a lenda urbana sobre o pescador zangado também não faria mais sentido. É verdade. Dane-se, porque os jovens reparam que Lance tá em algumas fotos de Amber e tem a maravilhosa ideia de conversar com ele. Como nada acontece nessa porcaria de filme, Lance fala que o xerife Davis passou na casa dele na noite anterior e perguntou sobre um tal segredo. Jesus, esse roteiro é mais aleatório do que ver um gavião caçando um cachorro pra comer mais tarde. Apesar disso, Amber acha que Lance é o pescador parrudo e pergunta se ele não tá afim de desabafar a raiva que tá dominando o coraçãozinho dele. Lance não entende o que ela quer dizer com isso e a cena chega ao fim com mais uma treta entre Colby e Lance, porque todo mundo aqui tá afim de sapecar a Amber. Como principal suspeito, agora é o xerife, Colby diz pras garotas que vai dar uma intimada no policial. Com esse objetivo, Colby coloca um bilhetinho no para-brisa da viatura de Davis, o mandando parar de passar o gancho em geral. O xerife, obviamente, não entende nada e olha pros lados, completamente perdido na situação. À noite vemos Zoe tendo pesadelos com o pescador. Contudo, ao acordar, ela repara que nada daquilo era real. Quero dizer, mais ou menos, já que todas as almofadas do sofá da garota foram rasgadas e nem mesmo as cordas da guitarra conseguiram o alívio. A gente também observa a Amber trocando de roupa no quarto, porque sim, o diretor provavelmente é um tarado. Qual é a serventia dessa cena? Ah, é claro, a gente precisa assistir a protagonista olhando preocupada pela janela sem motivo nenhum. Quem se lasca também é Colby, que tá nadando na piscina do clube. Infelizmente ele não vai mais poder nadar nessa vida, pois o pescador aparece e mete o gancho no tornozelo do rapaz. Nessa hora, qualquer pessoa mentalmente sã iria tentar tirar o gancho do pé para poder nadar até o outro lado da piscina e assim escapar do pescador, mas não Colby, já que o jumento acha melhor nadar primeiro, mesmo que tenha um gancho de 30 centímetros atravessando
atravessando o osso do pé dele. Hoje perdeu-se o pudor de ser burro. Aí todo mundo é burro agora. É aí que o pescador fica entediado e misteriosamente desaparece. Isso permite que Colby saia da piscina e examine o pezinho de bailarina dele. Mais tarde vemos Lance entrando em cena todo bravinho, já que ele chega em Amber e diz que sabe o que ela e os amigos fizeram no verão passado. O garoto revela que antes da pegadinha começar no parque de diversões, PJ havia confessado que iria participar da brincadeira com Amber e os demais. Lance tá pistola porque acha que Colby arranhou a moto dele, escrevendo a frase "você sabe". No entanto, Amber diz que não foi isso que aconteceu e avisa que o amigo da friendzone provavelmente tá na lista do pescador, porque sabe sobre o segredo do PJ. Diante disso, o quarteto borrástico decide conversar com Hefner, afinal o policial tava dando intimadas em Amber constantemente. Só que quando eles chegam na casa do policial, reparam que o cara tá dando um churrascão, que infelizmente conta com a presença do xerife. Colby desconversa ao alegar que o pescador do mal pode aparecer na festa que vai acontecer na cidade no dia seguinte, quando será feriado da independência. Sem saber o que fazer, os quatro abestados combinam de fugir da cidade na manhã seguinte, já que eles estão se cagando de medo que o pescador cumpra a promessa de pescar cada um deles. Ok, nessa situação eles precisavam fazer duas coisas para derrotar esse filme. Primeiramente, esquece fugir da cidade no dia seguinte, sendo que eles podem entrar no carro e vazar de lá nesse exato instante. Dessa forma, o grupo poderia esperar a poeira baixar e ficar atentos ao que o pescador iria fazer no feriado de 4 de julho. Segundo, por qual motivo esses imbecis não pararam na primeira loja de armas e compraram algumas para se defenderem. Em 2006, a lei do Colorado permitia que as pessoas com 18 anos tivessem autorização para comprar armamento, como rifles e shotguns. Hoje isso não é mais possível, mas na época era. Portanto, jovens dinâmicos poderiam muito bem ter se armado e esperado o danado do pescador parrudo aparecer, mas para que fazer isso eles podem cagar mais na situação. Eu digo isso porque no dia seguinte Zoe fala que não vai mais poder fugir da cidade com os amigos. Sabe por quê? Porque ela descobriu que vai ter alguns produtores musicais na festa de 4 de julho e que essa pode ser a chance dela e da banda conseguirem um contrato de gravação. Por algum motivo que eu não consigo entender, Amber e os outros dizem que essa é uma ótima razão para ela arriscar ser pescada pelo pescador. E o pior é que os danados decidem com ela pra festa e assistir o show. Enquanto Zoe ensaia, Amber mostra um arquivo pra Lance que contém tudo sobre Ben Willis e as vítimas que ele perseguiu no primeiro e no segundo filme. Essa cena só serve mesmo pra Lance dizer que sempre vai proteger Amber, o que finalmente tira o cara do banco da friendzone e o coloca pra jogar em campo. Bom, mais ou menos, porque a garota já tinha dado sinal verde pra ele beijá-la. Porém, Lance prefere ficar mexendo o pescoço e alisando a cara dela. A noite cai e Zoe manda muito bem ao tocar uma música que basicamente rapelou Smells Like a Teen Spirit do Nirvana. Contudo, quem não curte muito rock and roll é Colby, que simplesmente fala pros amigos que vai no bar preparar uma bebida. É como eu já disse em 200 vídeos aqui do canal, se separar é sempre uma má ideia em filmes de terror. A situação piora porque Colby tá com o pé machucado e precisa de ajuda de muletas para se locomover. Portanto, se ele der de cara com o pescador, não vai poder correr. Então a chance dele derrotar esse filme são de 1 em 1 milhão. Esquece isso porque o vilão vai pra cima de Zoe no camarim, forçando a garota a correr com Amber e Lance. De alguma forma incompreensível, eles conseguem se separar e Zoe acaba sendo enganchada pelo pescador. Amber e Lance tentam salvar a roqueira, porém já é tarde. Quem chega no local também é o xerife Davis, que pergunta o que tá acontecendo. Como esse filme é uma perda de energia vital, o policial é logo finalizado pelo vilão bem na frente dos mocinhos. Amber e Lance correm e assim que se afastam do local, ligam pra Colby, que tá completamente mamado de cachaça. É aí que o pescador aparece pra ele, porém o salva-vidas é bom no manuseio de muletas e se esquiva do ataque. Milagrosamente, Colby consegue acertar a Tramontina no ombro do vilão e nessa hora poderia ter aplicado o mandamento do canal, ou seja, Colby deveria ter finalizado o vilão. Se ele continuasse tramontinando, o danado conseguiria fazer isso, mas não, ele prefere se isolar na cozinha do bar. O loiro platinado então pega um rolo de macarrão e se esconde atrás da porta. Isso até parece inteligência por um momento, mas pode esquecer porque a burrice ganha destaque e Colby dá uma espiadinha pela janela, o que faz ele ser pescado pelo vilão. Nessa hora o burrão poderia ter ficado escondido e esperado o pescador entrar na cozinha para utilizar o fator surpresa, e eu me refiro a macetar a cabeça dele com o rolo de madeira. Enfim, Lance e Amber saem do galpão, porém dão de cara com Hefner, que ao ver os dois cobertos de sangue aponta a shotgun para os jovens dinâmicos. Hefner pensa se tratar de mais uma pegadinha, já que ele também sabia o que Amber e os outros tinham feito no verão passado. O policial acaba revelando que Roger confessou tudo devido à culpa que estava sentindo, porém Hefner o convenceu a ficar de bico calado, já que PJ já tinha se lascado e seria em vão confessar
passar pro xerife Davis. Muito interessante, mas o que chama a atenção mesmo é o corpo de Zoe, que tá dentro da viatura de Hafner. O policial se assusta com aquela mandinga e diz que não sabe como é que o presunto foi parar ali. Como isso foi parar aí? Amber e Lance, obviamente, pensam que ele é o pescador, porém não é verdade, já que o vilão aparece diante dos três nessa mesma hora. Hafner pelo menos tem a decência de atirar no pescador com a shotgun, porém o maluco é à prova de balas e não fica ferido com os tiros. Ele então pega Hafner pelo cangote e atravessa o corpo do policial com uma empilhadeira, deixando Amber e Lance para se virarem sozinhos. Os dois então usam a viatura para atropelar o vilão, contudo ele também é à prova de carros, e o motivo disso é logo escancarado, já que o pescador é na verdade o Ben Willis zumbi. De alguma forma, o segredo dos jovens e a compra do gancho que um dia pertenceu ao vilão trouxeram o espírito do velho Ben de volta ao planeta Terra. Peraí. Você vai me dizer que o Ben Willis zumbi tinha um celular que ele usou pra mandar as mensagens ameaçando o Amber no começo do filme? Exatamente. Amber e Lance tentam escapar de carro, mas como em todo filme de terror deplorável, o motor não dá partida. Não demora muito pro vilão ir pra cima deles, o que obriga a Amber a usar a única coisa que ela tem em mãos. Nesse caso, o gancho original usado por Ben Willis em vida. Por algum motivo, isso machuca Ben zumbi e um líquido preto sai do corpo dele. Percebendo que isso pode ferrar com a raça do danado, Amber e Lance saem do carro e prendem o gancho numa polia. Só que o pescador não cai no golpe, sabe por quê? Porque ele tem teletransporte. X-Men Evolution. Como Amber tem que fazer tudo por aqui, ela golpeia o pé do pescador com o gancho, o machucando pela segunda vez. O casal então corre pra fora, sendo que essa era a hora de Lance usar a arma que ele tinha pegado de Hafner e atirar no gancho usado por Ben Willis em vida. Se eles tivessem assistido às temporadas de Supernatural, saberiam que os espíritos só se manifestam porque tem algo os conectando ao mundo dos vivos, que nesse caso fica bem claro que é o gancho. Portanto, eles deveriam ter destruído esse objeto, que funcionava mais ou menos como uma âncora. Se Lance tivesse descarregado chumbo grosso no objeto, provavelmente conseguiria fazer isso, bastando que eles queimassem o gancho ao derramar a gasolina daquelas bombas que estão a menos de 20 metros dos dois. Infelizmente eles não fazem isso, porque Lance prefere entrar numa trocação com o pescador, o que não adianta nada, porque ele é ferido na perna por Ben. É aí que Amber chega pelas costas do danado, enterra o gancho na cabeça dele e o empurra na direção de um debulhador, que acaba moendo o presunto do pescador sem dó. Um ano depois, no feriado de 4 de julho, vemos Amber dirigindo no estado de Nevada, sendo que ela tá indo pra Califórnia se encontrar com Lance. Ela tá falando com o namorado pelo celular, quando de repente o sinal cai. Como se as coisas não pudessem piorar, o pneu do carro dela estoura, obrigando Amber a parar na estrada. É aí que a garota pressente o perigo e o caos, à medida que olha em todas as direções. Bom, quase todas, já que ela não se vira pra trás. É então que vemos o Ben Willis zumbi de olhos vermelhos se preparando pra acertar o gancho nela, o que acontece porque nós ouvimos Amber berrando quando os créditos sobem. O filme se inicia quando conhecemos Ava, uma universitária que vai passar o feriado de 4 de julho em sua cidade natal. Nesse caso, Southport, o mesmo local onde Julie e Ray moravam quando foram caçados por Ben Willis há quase 30 anos. A garota foi convidada para a festa de noivado de sua melhor amiga, chamada Danica, que vai se casar com Ted, o filho de um magnata do ramo imobiliário da cidade. O pai do noivo, chamado Grant, dá os parabéns ao casal e torce para que eles sejam muito felizes, o que não vai ser problema depois que ele dá essa mansão para eles começarem a vida de casado com o pé direito. Enfim, Ava mal pode esperar para se reunir com Milo, o ex-namorado da época do ensino médio. Quando eles se encontram, dá para perceber que a tensão da pegação tá no ar, contudo, nenhum dos dois toma a iniciativa. Quando a festa acaba, o quarteto idiota se prepara para ir num antigo pico que eles frequentavam todos os verões com o objetivo de observar os fogos de artifício durante o feriado. No entanto, ao se preparar para ir até a Colina Encantada, o grupo se encontra com Steve, uma antiga amiga deles que se afastou quando Ava e os outros foram pra faculdade. Acontece que o pai de Steve saiu pra comprar cigarro e aproveitou pra roubar todas as economias que a garota iria usar pra se mudar pra faculdade. Desesperada por ter que trabalhar como qualquer pessoa normal, Steve caiu no mundo do álcool e, devido ao excesso de vodka nas veias, foi obrigada a entrar numa clínica de reabilitação. Milo e Ava convidam a garota a ir com eles pra comemoração, contudo ela hesita por um momento, já que sabe que os amigos provavelmente vão encher a cara. Por fim, Steve aceita o convite
White, o que seria o maior erro da vida dela. Ou talvez o melhor erro da vida dela, vai saber. Ao chegar na colina, vemos o primeiro erro sendo cometido por parte desses jovens atrasados. E eu me refiro ao fato de Danica parar o carro no meio da rodovia sem sinalizar com um pisca-alerta com as setas, algo que qualquer motorista prudente faria devido à falta de iluminação no local, o que certamente poderia causar uma colisão em questão de segundos. Outra coisa que me incomoda profundamente é o fato de Danica não ter parado o carro no acostamento, sendo que tinha espaço suficiente para fazer isso e não bloquear a estrada. Enfim, Ted fica empolgado para mostrar para os amigos que ele é o rei da floresta, e do nada fica no meio da estrada para enfrentar um carro vindo na direção dele. Ele é um idiota? Não fazer isso seria um ótimo jeito de derrotar esse filme, o que evitaria que um acidente acontecesse e, como consequência, também afastaria qualquer possibilidade de um pescador zangado aparecer na vida desses jovens merdeiros. Milo acaba empurrando Ted para ele não ser atropelado. Contudo, os dois não contavam com o segundo carro, cujo motorista desvia a alta velocidade para não atropelar a boys band aí e acaba se chocando contra a grade de proteção da rodovia. Em questão de segundos, o motorista vai dar um beijo na água do mar que tá batendo nas rochas da colina, caso os nossos estimados idiotas não façam nada para impedir isso. Ted então corre até a porta do motorista, porém repara que tá trancada. O motorista também não colabora, já que a batida o deixou inconsciente, sendo que uma das soluções aqui seria Ted ter quebrado o vidro da porta e arrancado o pobre sujeito de lá. Além disso, Ted também poderia ter dado a volta e tentado abrir a porta do passageiro. Isso permitiria que o Burucutu puxasse o freio de mão do carro, o que talvez fizesse as rodas traseiras travarem e o carro parasse de deslizar. Se você acha que isso aconteceria, pode esquecer, já que as garotas magrelas tentam fazer um contrapeso na caçamba do carro, justamente para evitar aquele despenque da colina, o que é a mesma coisa que nada. Nesse caso, elas poderiam ter subido na caçamba, já que assim a parte traseira do carro ficaria mais pesada e poderia evitar que o veículo deslizasse para baixo. Eu sei que isso seria arriscado, porém, a maior idiotice é tentar segurar um carro que pesa toneladas. Dane-se, porque o carro vai para baixo em grande estilo, o que dá a primeira finalização do filme pra gente. Os jovens obviamente ficam em choque e ficam com medinho de ser presos por terem causado o acidente. É aí que Ted e Danica convencem os outros a mentir, porém Ava quer contar a verdade pra polícia. Ted então pega o celular e liga pra emergência, sendo que ele diz que os paramédicos vão chegar a qualquer momento e que eles precisam sair de lá e ir na delegacia contar o que aconteceu. O problema é que isso não passava de uma mentira deslavada, pois Danica os leva pra casa e pede que todos guardem segredos sobre o acidente. Ao dizer que a verdade vai arruinar a vida deles, Ava é pressionada e acaba topando com um plano maquiavélico. Que cagada. Ok, vamos analisar a burrice desses personagens. Eles poderiam ter dito pra polícia que estavam dirigindo na colina quando viram o motorista do outro carro caindo do precipício. De acordo com Danica, aquela parte da estrada era chamada de Curva da Morte, devido a vários motoristas terem se envolvido em acidentes. Portanto, era só ter dito que o motorista misterioso teve o mesmo azar. Dessa forma, ninguém teria que mentir e poderiam viver a vida normalmente, mas deixa pra lá. É então que o ano se passa e vemos Ava voltando pra Southport para comemorar mais um feriado de 4 de julho. Assim que ela chega no aeroporto, a garota conhece Tyler e não demora muito para elas se aproximarem de um jeito bem caliente. Ai, que delícia! Depois da pegação no banheiro público e de provavelmente terem contraído uma infecção, Tyler pede uma carona pra Ava, sendo que descobrimos que o chofer do dia é Milo. O clima entre ele e Ava tá meio estranho por causa do segredo envolvendo o acidente, sendo que Tyler quebra o gelo ao falar que tem um podcast sobre crimes reais e que ela tá indo pra Southport com o objetivo de documentar os crimes cometidos por Ben Willis. Por algum motivo, os acontecimentos vistos no primeiro filme não são de conhecimento de Ava e Milo, que simplesmente ficam confusos ao saberem que algo assim aconteceu em Southport. É aí que Ava e Milo vão em outra festa de noivado, só que dessa vez o casal é formado por Danica e White. Aparentemente Ted se tornou um babaca de primeira depois do acidente e decidiu terminar o relacionamento com Danica. Obviamente que a garota não poderia escolher um novo parceiro mais pobre que o anterior, o que fez ela se aproximar de White e dessa bela casona. Quem também se encontra na festa é Steve, que se aproximou bastante de Danica desde a tragédia do ano passado. Ao abrir os presentes de noivado, Danica recebe um cartão e você já adivinharam o que veio escrito nele. A frase: "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado." Pô, cara, de novo! Danica fica transtornada e chama os amigos para uma conversinha particular. Ela acha que isso só pode ser uma pegadinha de Ted, que ainda não se conformou por ela ter arranjado outro noivo em tão pouco tempo. Diante disso, Ava, Milo e Steve vão conversar com Ted, que agora mora num barco movido a álcool. E eu não tô falando do veículo, e sim do corpo de Ted, que se tornou o melhor amigo de Jack Daniels desde o acidente. Apesar das suspeitas, Ted se mostra surpreso com um cartão ameaçador e diz que não foi ele quem enviou a mensagem. À noite vemos Danica e White
arrumando a bagunça da festa, sendo que a garota não gosta do trabalho pesado e vai fazer uma sessão de relaxamento na banheira com a ajuda de um fone de ouvido. Enquanto isso, White ouve um barulho estranho vindo do jardim e fica parado ali, olhando o que tá acontecendo. Do nada, alguém acerta um arpão de pesca no ombro dele e o garoto, movido a leite com biscoito, fica em pânico e chora igual uma garotinha. Nesse momento, White deveria ter sangue frio e puxado o anzol do ombro, já que se não fizesse isso, ficaria vulnerável a ser arrastado pelo agressor. White então se agarra numa coluna e a tensão do cabo faz o anzol sair de seu ombro. Nessa hora, o cara poderia ter corrido para o andar de cima da casa e feito uma barricada no banheiro onde Danica tava. Dessa forma, eles teriam tempo de ligar para a polícia e poderiam ter segurado o pescador do outro lado. Só que o White não tem um intelecto tão desenvolvido assim, porque ele prefere simplesmente ficar olhando para o jardim, de graça, só para dar tempo pro pescador recarregar o anzol e disparar novamente na barriga de White. Muito bom. Dessa vez o ferimento é fatal e o noivo abestado cai no chão implorando por misericórdia. O pescador obviamente não ouve o pedido dele e o finaliza com o anzol ali mesmo. Quando Danica sai do banho, ela vê o noivo fora do prazo de validade e a frase "você não pode apagar o passado" escrita na parede com sangue. No dia seguinte, os jovens imbecis suspeitam que alguém sabe sobre o segredo do acidente, sendo que o pai de Ted é apontado como suspeito. Porém, o garoto diz que isso não faz sentido nenhum, já que se a taxa de crime em Southport aumentar, as pessoas vão comprar menos casas e isso dará prejuízo para a empresa de Grant. Outra suspeita é a garota que estava trabalhando com Steve na noite em que ela foi convidada para ver os fogos de artifício. Porém, Steve diz que não falou nada para ela. Por fim, eles pensam que Tyler possa ser uma forte candidata a pescadora assassina de 2025, ainda mais considerando o fato dela ser dona de um podcast sobre crimes reais. Contudo, essa opção também é descartada por Danica e Ava, que falam que isso não é possível, porque Tyler é muito gostosa. She's so hot. She's very hot. Tudo bem. Enfim, ao ouvirem o podcast da garota, os jovens descobrem sobre a tragédia de 1997 e que Julie James recebeu uma carta com a mesma frase que Danica. Isso faz Ava combinar de se encontrar com Tyler para pegar mais algumas informações sobre o passado, algo que ela poderia ter feito ao ouvir o resto do podcast ou fuçado um pouco na internet. Eu tenho certeza de que tinham várias informações online sobre Ben Willis, sendo que se Ava for um alvo do pescador, é com certeza uma má ideia se isolar com Tyler num local onde elas podem ser pegas de jeito. Dane-se, porque Tyler a leva para Bayside House, um restaurante que no passado foi o ateliê da família Shivers, o mesmo local onde Helen e a irmã foram perseguidas por Ben Willis. Ao invadir o local, Tyler explica que tentou arranjar uma entrevista com Julie, que atualmente dá aula numa universidade local. Porém, a sobrevivente de 1997 pediu que a dona do podcast respeitasse a privacidade dela. Enquanto Tyler vai dar uma conferida no andar de cima, Ava liga para os amigos e diz que Tyler tá agindo de uma forma assustadora e pede que um deles vá no local para dar aquele apoio moral. Do nada, o pescador assassino brota e começa a perseguir Ava, sendo que Tyler ouve o barulho e ao ver o vilão, ela se desespera e tenta fugir do restaurante, algo que não faz sentido nenhum. Nesse caso, ela poderia ter pegado aquelas garrafas de vinho e as quebrado na cabeça do pescador, o que ajudaria a Ava a contra-atacar o danado. Mas não, ela deixa a bronca pra Ava, que pelo menos é mais inteligente, e corta o ombro do pescador com uma faca. Ava então se isola no frigorífico do local e fecha a porta na cabeça do vilão, o derrubando. Nessa hora, Ava poderia ter aberto a porta novamente e usado a faca pra acabar com o pescador maldito, mas não, ela prefere dar tempo pro vilão ir atrás de Tyler, à medida que Ava é presa em uma gaiola pelo pescador. Tyler passa a ser perseguida, sendo que ela com certeza não fez a tarefa de casa, afinal a garota comete os mesmos erros que Helen no passado. Eu me refiro a ela tentar escapar ao utilizar um elevador manual, e pior, ao chegar no andar de cima, Tyler simplesmente anda como se ela estivesse num desfile de moda. Eu juro, ela não corre, não se mostra assustada, nada. Tyler fica ali olhando a porcaria dos vestidos de noiva. Nessa hora ela poderia ter seguido os passos de Helen e escapado pela janela, mas deixa pra lá, porque ela prefere dizer pro pescador que é uma grande fã dele. Eu não estou suportando mais. O sentimento não é mútuo, já que o vilão a pega pelo pescoço e a finaliza com um golpe de gancho. No último suspiro de vida, Tyler arranca a máscara do pescador e fica bastante surpresa com a identidade real do vilão, indicando que de alguma forma ela sabe quem é. Quem chega no restaurante nesse momento é Steve, na mesma hora que Ava consegue escapar da armadilha. As duas fogem de lá, porém o caminho delas é atravessado por Tyler, que foi enforcada pelo pescador malvadão. Na cena do crime, vemos o xerife Roberts tomando uma bronca de Grant, que o manda controlar a situação
situação. Milo então fala pra Ava que a polícia é controlada pelo pai de Ted, portanto, os dois vão ter que encontrar alguém que os ajude. E é aí que nós revemos Julie James à medida que ela dá aula de distúrbio pós-traumático. Ava aparece pedindo ajuda dela e dizendo que a mesma coisa que aconteceu com Julie tá ocorrendo da mesma forma com os jovens dinâmicos. Julie a leva pra casa e pergunta o que Ava fez no verão passado. À medida que a jovem abestada admira uma foto onde Julie aparece com Helen e Barry, as vítimas de Ben Willis no primeiro filme. Originalmente, Ray também estava nessa foto, contudo, ele foi removido por Julie recentemente. Enfim, a nossa heroína clássica explica que o assassino provavelmente tem alguma relação com o cara que morreu no acidente e que é por aí que Ava vai descobrir a identidade do vilão. É aí que Ava responde que o nome do garoto que se lascou era Sam, porém a vítima era um fantasma na internet, ou seja, não tinha nem rede social, o que dificulta saber se existia algum familiar irritado com a passagem dele pro além. Ava pede que Julie vá até Southport para uma reunião no centro comunitário, onde a população vai se reunir para falar sobre o que está acontecendo na cidade. Infelizmente, Julie se nega, já que ela prometeu que nunca mais iria pisar naquele local depois que a polícia fez pouco caso do que aconteceu com Ben Willis. Enfim, na reunião vemos os jovens dinâmicos dizendo que a polícia tá acobertando a porcaria toda, porém Grant tá com o saco do xerife na mão e fala que descobriram que Tyler tinha problemas psicológicos e ainda por cima havia parado de tomar os medicamentos, o que eventualmente fez ela se autofinalizar no restaurante. Mentiroso! Ava bate o pé e quando vai revelar o acidente de carro do ano passado, Grant a interrompe e fala que o que aconteceu com Sam foi uma tragédia, acrescentando que o garoto era usuário de substâncias proibidas, que ainda por cima tinha roubado o carro que ele estava dirigindo. Quem também aparece na reunião é Ray, que fala que realmente existe um maníaco caçando as pessoas na cidade, assim como aconteceu com ele no passado. Só que Grant diz que isso não passa de uma infeliz coincidência, pois o empresário no fundo tá com medo das casas desvalorizarem caso essa nova onda de violência se torne de conhecimento público. Por falar no sobrevivente do passado, descobrimos que Ray mudou de ramo e agora é dono de um bar para pescadores. Olha só, quem trabalha com ele é Steve, que reclama com o patrão por ele nunca ter contado o que tinha acontecido no passado dele. Além disso, Ray revela ter casado com Julie, algo que ele se arrepende profundamente. Ted então sugere que eles fujam no barco dele e vão para as Bahamas, algo que Ray sugere que eles não façam por razões que ele não menciona, mas a gente sabe que é porque foi exatamente nesse país que Ray e Julie foram perseguidos por Ben no segundo filme. Eu acho que eles pelo menos poderiam ter ido para qualquer outro país fora os States e as Bahamas, sendo que o grupo tem mais de 190 opções na mesa. Ok, vamos desconsiderar a Coreia do Norte nessa. Se o grupo fugisse, poderiam ter pesquisado sobre a possível identidade do vilão, talvez até contratado um hacker para invadir o sistema da polícia de Southport e assim pegar a ficha do caso envolvendo o acidente de Sam. O que eu quero dizer é que seria melhor se afastar de Southport o mais rápido possível. Enfim, Ray diz que o carro de Sam deve ter ido parar num pátio, o que faz Milo, Steve e Ava irem até o desmanche da cidade. Ao chegar lá, eles ludibriam um funcionário a revelar que o carro pertencia ao pastor Judah Gillespie, um dos caras que também estava na reunião no centro comunitário. Enquanto isso, vemos Danica e Ted indo no cemitério visitar o túmulo de Sam, sendo que a produção do filme coloca um monte de easter egg gratuito, à medida que dá pra ver as lápides de todos os personagens abatidos no primeiro filme. É aí que os dois percebem que alguém deixou um buquê de rosas no túmulo de Sam, o que significava que pelo menos uma pessoa se importava com ele, e talvez a identidade seja a do pescador do mal. Danica então conversa com o coveiro e pergunta se ele pode acessar as câmeras do cemitério para ver quem deixou as flores. O gentil funcionário pede que eles aguardem um pouco, porém o velho mal sabia que seria uma espera eterna, à medida que o pescador chega pelas costas dele e o finaliza com um golpe de gancho na garganta. Como o coveiro tá demorando demais, Ted vai atrás dele, o que na minha opinião é uma burrice tremenda. Se tem um pescador assassino atrás dele, seria muito mais seguro andarem em duplas pelo menos, ou seja, Danica jamais deveria ter ficado sozinha no cemitério à noite. É claro que o assassino iria persegui-la, porém a garota incrivelmente consegue escapar do ataque e corre pra dentro de um armazém. Nessa hora dá pra ver que tá difícil correr usando essas sandálias da humildade, e é por isso que a garota as tira do pé. Aí vai outra dica pra derrotar qualquer filme de slasher: sempre use tênis de corrida, já que você precisa estar preparado pra fugir. Eu sei que deve estar um calor danado em Southport, mas usar um calçado desses quando tem um pescador te perseguindo é uma má ideia. Enfim, a gente descobre que o tal esconderijo é o mesmo lugar onde Helen ganhou a coroa de Miss Crocker Queen em 1997. Infelizmente o pescador entra no local também e não demora pra encontrar a Danica e bater a cabeça dela num cano. Quando toda a esperança parece perdida, Ted chega ao resgate e empurra o pescador no chão. Por algum motivo que eu não entendi exatamente, ele olha pra Danica por 5 segundos, o que permite que o vilão fuja do local. Nessa hora seria melhor se Ted aproveitasse pra descer a lenha no lombo do pescador, o que permitiria que ele soubesse a identidade dele
ele também. Dane-se, porque ao saber que Danica quase virou um defunto, os jovens têm uma boa ideia: se reunir na casa dela e dormirem todos no mesmo lugar. Enquanto isso, vemos Julie pirando o cabeção, à medida que o sensor de movimento da casa indica que alguém tá tentando entrar ali. A essa altura do campeonato, Julie já deveria estar mais preparada, afinal ela foi caçada por Ben Willis 2 vezes na vida. Diante disso, eu teria espalhado uma arma em cada cômodo da propriedade, justamente para me defender caso o assassino aparecesse no momento que eu estivesse cortando o rabo do macaco. Felizmente era apenas Ray, que mesmo tendo se separado de Julie de uma forma não muito legal, ele ainda assim se mostra preocupado com a garota. Ray diz que Julie não deveria ter incentivado Ava a investigar o assassino, já que isso pode mandar a garota pro além. Não demora nada para uma DR começar, pois Julie retruca que essa é a melhor forma de lidar com o trauma, algo que segundo ela, Ray nunca tratou até hoje. O cara obviamente não gosta do deboche e diz que lida com o passado todos os dias, porém da maneira dele. A trama corta pra casa de Danica, onde vemos Ava querendo que Milo estacione o carro na garagem dela. Cara, me desculpa, o pescador malvadão acabou com a vida de Tyler na frente da garota e mesmo assim Ava ainda consegue pensar em sacanagem? No entanto, a alegria de Ava não vai ser feita hoje, afinal Milo tá lidando com muitos problemas e pede um tempinho antes de fazer a manobra na garagem dela. Essa é com certeza uma das piores partes do filme. Eu digo isso porque Milo desce as escadas, medita um pouco na cozinha e simplesmente é burro a ponto de sair da casa com o objetivo de pensar na vida dentro do carro. Nesse caso, ele não deveria ter saído do único local protegido, que é justamente a casa, onde os amigos poderiam vir resgatar a princesa aí caso o pescador invadisse o local. Dane-se, porque quando ele se arrepende de ter esnobado Ava já é tarde, à medida que o pescador do mal o surpreende por trás e o enforca com uma corda. O corpo de Milo é colocado no carro dele e assim o pescador vai embora da casa. Quem tá vendo tudo é Ava, que tá na janela. No entanto, ela pensa que é Milo dirigindo. Na manhã seguinte, Danica e Ava vão até a igreja do pastor Judah, onde encontram aquela mesma garota que trabalhava com Steve no bar de Ray. Ela se oferece para ajudar, porém Danica mente, dizendo que precisa ir ao banheiro, numa clara manobra para invadir o escritório do pastor. No local ela encontra um diário, onde Judah aparece abraçado com Sam, o que indica que os dois eram bem próximos. Nesse meio tempo, Judah chega na igreja e tenta consolar a Ava. Ele então se oferece para pegar um livro de oração no escritório, sendo que o cara quase pega a Danica com a boca na botija. Por sorte, a garota é ligeira e se esconde no armário, o que evita que ela seja vista pelo pastor. Pensando que Judah é o pescador vingando a morte de Sam, as duas poes vão na delegacia e denunciam o pastor pro xerife Robert, que diz que vai ajudá-las. Será? Eu sinceramente não entendo o motivo delas irem na polícia se já sabem que os oficiais da lei estão sendo controlados por Grant. Nesse caso, elas deveriam ter seguido Judah e confirmado que ele realmente era o pescador. Dessa forma, bastava ter tirado umas fotos o incriminando e ter levado tudo pra imprensa, que com certeza gostaria desse furo de reportagem. Enfim, o xerife liga pra Grant e explica toda a situação, sendo que o milionário fala pra dar um susto nas garotas, o que faz o xerife as deixar trancadas na delegacia. Quem não tá preocupado com isso é Ted, que simplesmente vai relaxar na sauna da academia, sendo que não bastando essa burrice, outra logo acontece, porque o imbecil tem a capacidade de pegar no sono, e ao abrir os olhos percebe que o pescador deixou uma mensagem escrita na porta, dizendo que ele será o próximo. Ao saber disso, Ted deveria ter feito duas coisas. A primeira era avisar os amigos sobre isso, dessa forma eles poderiam se reagrupar e esperar o pescador aparecer. A segunda coisa era comprar uma arma como uma shotgun ou rifle, visto que a lei no estado da Carolina do Norte permite que maiores de 18 anos possam comprar esse tipo de armamento de forma legal. O ideal seria uma arma de mão, como por exemplo uma pistola. No entanto, apenas maiores de 21 anos podem comprar armas desse calibre, sendo que Ted deve ter cerca de 19 ou 20 anos nesse momento. Infelizmente, o imbecil prefere encher a cara de cerveja e acaba vendo a silhueta de um pescador dentro da casa do pai dele. Qual é, Ted? É óbvio que isso é uma armadilha. Enfim, Ted cai nela igual um patinho e toma 3 facadas, que o colocam o mais próximo possível do senhor criador. Mesmo assim, o garoto assistiu muitas lutas de UFC e usa esse conhecimento para nocautear o pescador. Nesse momento, a adrenalina correndo nas veias de Ted está impedindo que ele sinta o efeito das facadas. Portanto, Ted poderia ter pisado na mão do pescador, o desarmado, e usado a faca do vilão para acabar com a carreira dele no mundo slasher. Mas não, porque Ted prefere subir as escadas em direção à casa do papai e grita por ajuda. Socorro! Socorro!
Infelizmente, a festa de comemoração do 4 de julho começa, sendo que os barulhos dos fogos de artifício abafam a voz de gazela de Ted, o que permite que o pescador termine o trabalho com facada fest. É aí que vemos Grant indo no jardim e encontrando o filho em seus últimos suspiros de vida. Nessa hora, o celular de Grant provavelmente estava em seu bolso, permitindo que o cara ligasse pro SAMU e pedisse ajuda médica, mas não, ele prefere segurar a cabeça do filho no colo e ficar de costas pro pescador, que reaparece e causa uma bela dor de garganta pra Grant ao afiar o gancho no pescoço do velho. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Nesse meio tempo, vemos Danica tendo um pesadelo com ninguém mais, ninguém menos do que Helen Shivers. A ex-Crocker Queen fala que a morte do noivo de Danica foi culpa dela, pois a garota concordou em guardar segredo sobre o acidente de Sam. Essa cena realmente não acrescenta muito à história, porém é um ótimo fanservice. Sou fã, quero service. Na manhã seguinte, vemos a cidade horrorizada, conforme os presuntos de Grant e Ted são encontrados no porto. É aí que Ray chega nas sobreviventes e simplesmente fala que elas precisam fugir se não quiserem ser detidas pela polícia. Ah, que momento conveniente. Isso não faz muito sentido, já que Danica e Ava passaram o dia todo na delegacia e já tinham revelado forte suspeita sobre o pastor ser o pescador do mal. Nesse momento, elas deveriam ter chegado na polícia e pedido proteção, ainda mais considerando que Grant não iria encher mais o saco ao obstruir as investigações. Dane-se, porque no meio do caminho elas encontram um carro de Milo e veem o corpo dele fedendo a carniça, o que deixa a Ava muito triste. Qual é, Ava? Só você liga pra esse cara. Enfim, as garotas arpam pro alto mar, enquanto vemos a polícia invadindo a igreja de Judah e percebendo que o pastor não era o culpado, pois ele foi finalizado recentemente e seus olhos separados do resto da cara. É aí que o xerife encontra uma foto de Sam ao lado do pastor e de Steve, o que deixa claro que a garota o conhecia antes do acidente. Ao voltar pro barco, vemos o pescador dando uma de passageiro clandestino, à medida que ele invade o local e ataca a Danica. Como o roteiro gosta dela, a garota desvia do ataque, sendo que Ava aparece para ajudar a amiga. É aí que o pescador revela a sua verdadeira identidade, ou devo dizer, a pescadora. Steve é a responsável pela nova onda de crimes em Southport, sendo que chega aquele clássico momento em que o vilão dá um monólogo explicando as motivações. Muito chato! Quando Steve estava no grupo da igreja para se manter afastada da bebida, ela conheceu Sam, um jovem passando pelo mesmo problema. Os dois se tornaram muito próximos, e quando Sam descobriu que Steve iria comemorar o feriado com os amigos do passado, ele ficou com medo da garota ter uma recaída e então pegou o carro do pastor emprestado. Sam estava dirigindo em alta velocidade por causa disso, sendo que ao ver Ted no meio da estrada, ele desviou e acabou morto. Steve então chora as pitangas para as garotas e diz que elas a abandonaram depois que foram para a faculdade, sendo que eu me pergunto o que exatamente a garota esperava que acontecesse. Será que Steve queria ser levada na mala de Ava ou coisa parecida? Isso não faz o menor sentido. Depois que Steve soube que a vítima havia sido Sam, ela cogitou se autofinalizar, porém, em vez disso, acabou decidindo trucidar os amigos. Pra que eu quero fazer terapia? Quer dizer que a pessoa que me faz mal e eu tenho que fazer terapia? Não, eu quero é vingança. Entediada com esse papinho mole, Ava pega um sinalizador de emergência pra calar a boca da traidora, o que distrai Steve, permitindo que Danica a derrube com uma livrada nas costas e ainda roube o gancho da vilã. Diante disso, Danica poderia ter deslizado a lâmina no lombo de Steve a finalizando, mas não, a patricinha de Beverly Hills corre pro convés do barco por motivo nenhum. Hoje perdeu-se o pudor de ser burro, aí todo mundo é burro agora. Steve e Danica entram numa briga horrorosa, digna de final de balada em que duas garotas completamente bêbadas brigam pelo mesmo cara. Outra coisa estúpida acontece, já que Ray aparece em seu barco e Ava fica ali esperando por ele, em vez de ajudar a amiga. Nesse momento, Ava poderia ter subido no convés e atirado em Steve com um sinalizador de emergência, o que teria salvado a vida de Danica. Dane-se, porque Steve recupera o gancho e faz Danica de refém. É aí que Ray diz que a polícia descobriu que ela era assassina, o que o fez ir atrás das garotas. Ele implora que Steve não finalize Danica, porém a garota diz que é exatamente isso que ela quer fazer, e então a vilã dá um golpe de gancho no peito de Danica. A garota cai no mar, sendo que sem escolha Ray atira em Steve, que também é derrubada na água. Algumas horas mais tarde, Julie recebe uma mensagem de voz de Ava, que revela a identidade do pescador. Ava diz que não entende como Steve conseguiu enganá-los dessa forma, porém Julie já é calejada nesse assunto e descobre
descobre que ela tinha um cúmplice. Enquanto isso, Ava é consolada por Ray, que explica que ele nunca superou o trauma do passado e apenas se adaptou a ele. É então que uma revelação bombástica acontece, pois assim que Ray tira a jaqueta, Ava repara que ele tem um ferimento no ombro, exatamente no mesmo lugar que ela tinha esfaqueado o pescador no restaurante. Não foi aqui que eu estacionei o meu carro. Ray percebe que o segredo dele foi arruinado e tenta acabar com Ava, porém ela faz um ótimo suco de tomate ao dar um chute nele. Quem chega no bar nessa hora é Julie. Ela encontra a Ava com uma faca cravada nas costas e fala pra garota que não é tão ruim assim. Então que Ray aparece e fala que Steve pediu a ajuda dele após o acidente e que os amigos da garota mereceram o que aconteceu por terem arruinado a vida dela. Olha só, o sujo falando mal lavado depois de ter dado um tiro em Steve. Enfim, Julie diz pro Ace que ele precisa deixar o passado pra trás. Porém, Ray se revolta com o fato da cidade ter se esquecido da tragédia que aconteceu com os dois, o que deu a ideia dele finalizar a Grant, porque o corretor imobiliário fez de tudo pra varrer a sujeira pra debaixo do tapete. Ai meu Deus, que bela maneira de destruir um personagem carismático. Uma salva de palma pros roteiristas. O plano de Ray agora é colocar a culpa dos crimes em Julie, porém a mulher não se intimida e pergunta o que tá esperando, o que é a deixa perfeita pra Ava atirar nas costas do vilão com um arpão. Não muito longe dali, descobrimos que Danica sobreviveu e de alguma forma conseguiu nadar até a praia. Ela e Ava recebem alta do hospital alguns dias depois e decidem devorar um taco. Ava então comenta que Steve sobreviveu ao tiro dado por Ray, sendo que elas planejam fazer uma visitinha pra vilã. Em uma cena no meio dos créditos, vemos Carla, a sobrevivente do segundo filme, assistindo o noticiário e descobrindo o que aconteceu com a amiga Julie. É nesse momento que a própria Julie bate na porta e é bem recebida pela amiga da faculdade. Faz anos que elas não se veem, porém Julie diz que precisou visitá-la, já que ela recebeu a foto de Carla com uma mensagem dizendo que ainda não acabou. Carla topa ajudar a Julie e pergunta quem é que elas vão ter que caçar. Ah, vamos nessa! Pessoal, agora que chegamos ao final de mais uma saga, tá na hora de fazer o ranking do melhor pro pior filme. Ganhando a medalha de ouro, eu escolho o primeiro filme, lançado em 1997. Já a medalha de prata vai pra Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, de 2025, fica com a medalha de bronze. E lá no final da fila, ganhando a medalha de Cocô Mole, eu escolho você. Eu sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado. Se vocês gostam de sagas como essa, clica na playlist que tá aparecendo aí na tela. Também não esquece de pescar o like. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!